Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Feed pro Funil. Hoje estou com uma convidada de longa data, que eu conheço há muito tempo, que é a Paula Buquerque. Obrigada por ter Obrigada, vindo, querida. Paulinha. Obrigada pelo Amei. convite. E está sendo muito bom, eu e Paula, a gente se reencontrou há pouco tempo, porque a Paula é sócia fundadora da Uma Trama, que é uma consultoria de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano e organizacional, e ela também já foi empreendedora em plataforma de tecnologia. Então, morou muitos anos ali, mais de 10 anos na Espanha, em Madrid, voltou para cá para empreender, então já empreendeu dos dois lados. E vai ser muito bom esse papo de hoje. A ideia aqui é a gente falar sobre como produtos mais complexos, né? Podem ser desafiadores para uma venda B2B. Então, a ideia, Paulinha, é a gente começar que você conte um pouco para a gente da sua trajetória, assim, né? Como que foi essa jornada, desde um tipo de plataforma de tecnologia até esse desenvolvimento organizacional que você está hoje. Então, como é que variou bastante, né? Valeu Essa jornada aí. bastante. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Depois desse reencontro, eu acho que a gente não se encontrava há uns 20 anos ou Muitos mais, anos, né? né? E foi pelo Rio Innovation, né? Que eu vi que você É, estava lá e te fupei lá pelo LinkedIn. Então, vamos lá, como é que começa a minha história? Na verdade, eu falo que eu não, a empresa não era minha, então eu não era empreendedora, mas era uma startup, né? Então, eu era uma empresa espanhola de tecnologia para o mercado de casamento. E quando eu cheguei lá, eram 6 pessoas. Eu fui a sexta pessoa a entrar. E quando eu saí, eram 300. Então, nossa. eu falo que eu empreendi com dinheiro alheio, né? Com a estrutura alheia, mas com muita aprendizagem, muito tirar projeto do papel, adaptar um produto que vinha de fora para o Brasil, né? Então, eu fiquei na frente dessa operação por 10 anos. Eu fiquei 11 anos em Madrid, 10 anos na frente dessa operação. E aí eu me tornei a country manager. Mas para me tornar a country manager, assim, acho que por mérito, mas também por pioneirismo, porque cheguei lá primeiro, eu fiz um pouco de tudo. Né? Então, assim, a gente chegou lá, era uma É um pouco plataforma. do fundamento de uma startup, né? Por Tipo, isso, por isso você que eu joga falo em que é todas. exato. Então, assim, é um empreender, não foi um empreender solitário, em alguma medida, em outras foi, porque eram realidades muito diferentes, né? A empresa, ela sempre, desde o início, teve uma perspectiva de internacionalização, então sempre tiveram vários países, mas todos praticamente europeus. Então, eu fui o primeiro país latino a adaptar um produto de lá para cá. Né? Já é um super desafio, né? Que já é um super desafio, assim, boleto, gente, só existe no Brasil, pagamento parcelado só existe no Brasil, e por aí vai, né? Então, assim, é outra cultura, é outra mentalidade, é outro modus operandi, é tudo diferente, E a né? indústria de casamentos também roda diferente lá, porque aqui é uma loucura, né? Totalmente diferente. Isso era muito impressionante, assim, desde forma de dar presente, tamanho de festa, forma de comemorar, assim. O Brasil, você convida uma pessoa, vem 5. É. Lá, por exemplo, na Espanha, era super interessante. Você quase não queria ser convidado, porque o presente mínimo que você dava era 130 euros por pessoa. Então, quer Aham. dizer, você só vai mesmo para quando você é muito íntimo, porque você Aham. dá o valor do seu menu na festa mais o seu nível de intimidade. Então, assim, Aham. um casamento não sai por menos de 300 euros por pessoa, imagina, no Aham. Brasil. No Aham. Brasil, cada um dá, né? Uma Enfim, cafeteira. varia e leva a família inteira, né? Então, Aham. só daí já tem muita coisa diferente. Mas como é que foi essa história, né? Então, uma das coisas que eu comecei a aprender foi a vender. Né? Então, assim, foi desde a adaptação do produto. No início, eu ainda gerava conteúdo, que era meu maior pesadelo, porque eu sou boa de falar, muito mais do que de Exato. escrever. Eu sou boa contadora de histórias, mas falando. Então, por isso que eu acho que para mim podcast é uma coisa muito mais interessante. Mas escrever para mim era assim um pesadelo. E era muito época de blog, né? Muito, A blog então. das noivas, de... ex- Você sabe que na faculdade tiveram umas duas meninas da minha sala, assim, bem próximas, que se tornaram essas influenciadoras de casamento. Não era influência na época, mas assim, elas tinham seus blogs sobre a experiência delas como noiva, e aí elas davam milhões de dicas, contavam ali em primeira pessoa, não E sei o muitas quê. delas Isso viraram. bombou na Não, e época. muitas delas viraram realmente um Aí vira negócio. maternidade, aí vai evoluindo, Isso, né? e aí você faz parcerias, e você vende anúncio, e você faz eventos, assim, isso virou um modelo de negócio Um business, total, né? total. Então, a gente tinha uma parte de conteúdo que a gente chamava de magazine, e tinha uma plataforma de geração de lead para os fornecedores.
né? Que ainda era muito incipiente. E aí, assim, qual que foi a grande história? Eu falo que depois que você vende mídia para o mercado de casamento, você vende qualquer coisa. Por quê? Porque não era uma venda esse nome deve existir, tá? Mas eu inventei que não era uma venda só consultiva, era uma venda educativa. Porque você não só vendia os formatos e tudo mais, mas você tinha que ensinar o valor que aquilo podia gerar para o Pro negócio e seu para a marca negócio. deles. Pro fornecedor. E não necessariamente isso era uma venda objetiva e direta. Então, por exemplo, a gente fazia pesquisas para mostrar o tempo que a noiva navegava no site buscando referência. E aí a gente começou a fazer perfis de noivas. A noiva que delegava tudo para assessora de Casamento. casamento, a noiva que ficava horas, Fazendo a tudo. bridezilla, Ah! pesquisando tudo. E não Bridezilla. necessariamente ela usava a nossa plataforma para pedir ao orçamento. De repente ela via lá horas e depois E pedia. atrás. Por quê? Porque o casamento tem muitas particularidades. Primeiro que elas não podem errar, né? Assim, na E imagina, escolha. é o sonho da vida, né? Então ela dedica realmente. Eu lembro, eu como noiva, fiz a apresentação em Keynote pra minha assessora, tipo, né, todas as minhas referências que eu queria. Entende? Então, assim, Muito então ela louco. tem, assim, dependendo do perfil, ela não pode errar, ela quer ter contato com aquele fornecedor, porque o atendimento do fornecedor Confiança. vai Ela gerar quer confiança confiar e no vínculo. Então, quer dizer, não cara. vai ser só pelo valor. O valor não é a única coisa decisiva né, para tomada de decisão. Aham. E tem uma série de variáveis. Então, assim, nessa época, né, estamos falando aí de 2009 e 2010, ou seja, 15 anos atrás, que a internet era mato, né, era outra coisa. Então, ninguém sabia que era impressão, CPC, CPM, esquece, entendeu? Lead já era uma palavra nova, era pedido de orçamento. Aham. Né? Então, assim, era outro planeta. Então, quer dizer, você tinha que mostrar para o cara o seu valor, ensinar para ele tudo que aquilo significava, para então ele ver valor no tipo de mídia que você gerava, né? E mesmo assim, no meio do caminho, se ele visse que não estava gerando negócio, porque XPTO, ele quer cancelar, ele queria mudar de ideia, porque, né, assim, então esse foi o negócio que eu toquei durante 10 anos. Né? Então a gente foi crescendo junto, né? Tanto em número de fornecedores, quanto, né, nessa aprendizagem do mercado, em saber o que ele estava comprando, né? A gente vendia para marcas também, que aí era mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, né? Porque era mais difícil de chegar neles, mas ao mesmo tempo era uma troca mais. Compravam mais a ideia. Exato, porque eles já faziam isso com outras mídias, né? Então fazia mais sentido. Então, e aí você fala, como é que eu aprendi? Fazendo. Né? Assim, eu sou uma pessoa muito empírica na vida. Né? Muito do que eu sei, do que eu aprendi, foi fazendo. E isso foi vendendo. E da onde foi você isso. pula pra uma trama? Como é que você volta pro Brasil? Ixi, menina, essa Mas história enfim, longa. tipo, o que te gatilhou ali que você entendeu que faz sentido esse negócio atual, né? Que foi a tua grande escola, tô entendendo. Foi a minha né? grande escola. Eu já tinha trabalhado um pouco no Brasil, né? Eu fui pra Espanha para fazer um MBA e lá eu entrei nessa startup. E aí foi tipo assim, tudo que eu já estudei, vamos botar na prática, Aham. né? A vida real, tá aqui. Aham. Olha, assim, 10 anos é muito tempo, né? Você vive muita coisa, a empresa, né, teve, né, muitos momentos altos e baixos, e chegou uma hora que o ciclo se encerrou mesmo. Só que aí eu fiquei 4 anos de uma transição. Não foi assim, acabou, beleza, voltei para o Brasil. Eu encerrei meu ciclo em Madrid em 2020, no final da pandemia, ali meio da pandemia, e não sabia o que eu ia fazer. Nesse meio do caminho, eu sempre investi muito em coisas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, muitos anos de terapia, muitos processos terapêuticos e, enfim, aí esse aí é papo Vivências. para outro podcast, muitas histórias. E eu consegui me organizar de alguma forma para me dar um tempo para saber o que eu ia fazer mesmo, né? Então, assim, primeiro, aí, né, tive um burnout também, né? Porque aí nisso tive uma equipe de 40 pessoas, pessoas no Brasil, pessoas na Espanha, porque eu ficava entre o Brasil e Espanha, meta mensal, né? Porque é isso, assim, dependendo de como você tem objetivos, o seu ritmo de vida é um. Se você tem meta mensal, é totalmente diferente de você ter meta trimestral. Uhum. Porque meta mensal acabou o mês, você torce para dia primeiro cair na sexta. Aham. Você tem um diazinho de respiro, porque na segunda vai começar tudo de novo. Aham. Você não tem descanso quando você tem meta mensal. E isso vai dando uma saturada, né? Então, chegou uma hora que isso. Achei que, né, o aprendizado, os ciclos, a saúde já tinha dado o que tinha que dar.
E aí fechei meu ciclo na Espanha também, entendi também que era o momento de pensar em outras coisas e eu falo que eu venho vindo para o Brasil desde 2020, entendeu? Agora eu cheguei. Aham. Agora eu cheguei. E aí, assim, experimentei algumas coisas, né? Nesse meio do caminho, eu fiz uma formação em coaching ontológico, né? Que é uma formação de coaching que banalizou-se muito, né? Como muitas coisas. Mas era uma formação muito interessante com fundamentos de filosofia latino-americana, que tem um olhar diferente do olhar americano, né? Que legal. Que as coisas acontecem na América Latina de uma forma diferente do Sem americano, né? dúvida. A estrutura é outra, o contexto é outro, as complexidades são outras, né? E aí nisso foi, né? Isso foi uma das primeiras coisas. Aí eu fiz alguns projetos, né? Fiz projetos de consultoria comercial, até para o Sistema S, que foi muito interessante entender. É isso. E aí começou-se. Assim, a nossa venda, ela tinha um nível de complexidade disso, das pessoas não entenderem o que era ou o que trazia de retorno. Mas eu comecei a entrar em nichos e mercados que eram outros níveis de complexidade, que tinha muito a ver com a complexidade do humano, das pessoas, não só do negócio. Isso, estou aqui pensando enquanto eu falo. Isso foi acontecendo, assim, esse projeto, por exemplo, comercial que eu fiz era, né, era também para vender projetos de consultoria do próprio Sistema S. Então, como é que aquilo acontecia? Então, as vendas eram de um outro nível de complexidade. Até essa escola que eu me formei, eu ajudei eles a implementar a venda de consultoria SG, né? Que também é uma coisa muito, muito complexa, né? Porque você implementar uma coisa que atinge todo a operação de um negócio é de um nível de complexidade muito grande. Então, essa complexidade ela foi acontecendo. Até que, né? E aí nisso parei, fui pra Índia, voltei, teve um momento sabático, teve muita Muito coisa twist escarpado, sim. teve muita coisa nessa história. E aí, na volta de uma dessas viagens, o Paulo Corniani, que é o meu sócio hoje na Matrama, estava saindo da empresa que ele era sócio e querendo botar um projeto no mundo. E ele me chama, até hoje ele me chama de produtora de negócio, que eu ajudo a tirar as coisas do papel. E aí, nisso nasce o Grupo Vivo, que é um projeto para pessoa física, nem é um projeto para o B2B, que é um produto, que é um projeto, é uma jornada de 3 encontros online para as pessoas aprenderem a fazer leituras de cenário, né? Aprenderem a se desenvolver a partir das relações grupais. Então, assim, quem é você naquele grupo? Como que aquele grupo, que dinâmica aquele grupo tem? Como que você interfere? Como é que você influencia? Né? Entender as estruturas que esses grupos têm e se você vai ter autonomia ou se você só vai ter consciência e vai ter que se submeter mesmo. Né? Então, assim, o Paulo, né, ele é um sociólogo, psicanalista, é um estudioso de grupos há muitos anos. Então, ele dá esse mapa, de alguma forma, para as pessoas entenderem, né? Assim, cara, o que acontece se eu me colocar diferente do que normalmente eu me coloco num grupo? E aí isso vale para tudo, desde né, se eu sou gestor, né, Claro. se eu sou de uma equipe, se eu da família, Aham. no grupo de amigos, né, na reunião de condomínio, enfim. Então isso é uma coisa que você pode aplicar em todos os lados. E eu continuei com meus projetos. E esse era um dos meus projetos, o Grupo Vivo. Até que em dado momento ele fala: por que a gente não se junta? Cria um negócio mesmo. Ele, né, já estava fazendo outros projetos, e aí nasce a Uma Trama, né? Que se escreve com H, uma de humano, e é o que a gente fala que a gente quer ajudar a desembolar as tramas humanas, que é essa consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Então, essa consultoria passa por esse grupo vivo, que é sobre essa análise sistêmica, mas também sobre liderança, cultura, sobre, né, esse tipo de consultoria que você contribui ali para uma dinâmica naquela O Grupo empresa. Vivo ele é um pouco mais amplo, né? Assim, a gente até pode fazer o Grupo Vivo Mas é um tipo Company. um Mas produto, é isso, mais um produto. é um produto, é isso, para você ampliar a sua leitura em qualquer dos cenários grupais que você tenha, ou seja, vivendo em sociedade, Sim, basicamente, né? Mas assim, Paulinha, então você viveu um produto há 10 anos, 11 anos atrás, que era complexo pela própria maturidade, né, do business, que no digital ainda era muito embrionário, como as pessoas
enxergavam esse resultado, esse dado, e ao mesmo tempo acho que também a coisa da importância de valorizarem posicionamento de marca, né, construção de marca, posicionamento e tudo mais. E corta hoje você vive uma venda de um produto complexo também, que vai impactar de forma subentendida, silenciosa, na dinâmica de dentro de uma empresa, né? Exato. Então, assim, nas relações ali que fazem muita diferença para mudar o ponteiro de negócio. Então, você está sempre, né, esses dois paralelos, você está vivendo em momentos diferentes, mas com venda complexa, de um produto complexo. Super complexo e de novo, uma venda educativa. Né? Como que você acha qual para você sente que é o maior desafio, assim, nesse tipo de venda? Hoje, então, hoje o que você sente, né, que ainda é um desafio, que ainda é perene? Então, assim, o que acontece? As empresas vêm pra gente, né, e aí falando do B2B, né, as empresas vêm com a gente com demandas específicas, né? Então, tô com problema de integração numa determinada equipe, ou tô com um gap muito grande entre a alta liderança e a liderança intermediária, ou uma mediação de conflitos, né? E aí, assim, sempre se pede coisas muito práticas e objetivas, lembrando que a gente está falando de pessoas. Uhum. Né? Então, assim, porque as empresas têm uma coisa de ser muito cartesiano, objetivo, resultado, mas esquece que quem opera isso são humanos. Né? Um bem mais valioso, né? E aí, o que acontece? Você fala assim, né, que é silencioso. É mais pretende-se ser silencioso, mas não é. Sim, grita, né? Grita. É uma loucura, sim. Grita. Então, assim, alguns desafios que a gente enfrenta, né? Por exemplo, você consegue resolver uma coisa de uma integração, de uma maturidade de liderança em um team building de um dia? Uhum. Olha, a gente fala sempre, né? Tudo pode, tudo tem limite. Né? Então, assim, qual que é o que você acredita? Né? E as pessoas, para chegarem numa consultoria, muitas vezes elas já fizeram coisas internamente. Tentaram bastante, né? Algumas empresas, dependendo da maturidade, da capacidade de desenvolvimento e treinamento dessa empresa. Ou seja... Você pega o problema explodido já. Muitas vezes, assim, o que a gente vai fazer? Que resultado que eu vou garantir, na verdade? Não sei, depende. Né? Claro que a gente vai criar estruturas... Né, assim, a Alma Trama, ela tem uma proposta de profundidade, né? A gente fala que a gente começa com uma investigação. E essa investigação... legal, tem esse processo. Tem esse processo. A gente começa desde conversas, a gente sempre começa com entrevistas para a gente entender se o que está sendo pedido é condizente com a realidade, né? O que os discursos, o que é dito, o que não é dito denuncia. Né? Os dados, né, dependendo do, né, se tem cultura, por exemplo, tem alguma coisa escrita, não tem, processo, tal. E aí a gente faz uma análise para criar, então, de repente, né, se for o pedido, um team build, um encontro, baseado no que a gente escuta, para trabalhar determinados pontos. Né? Agora, sim, um team building, ele vai criar o quê? Ele vai plantar sementes. Né? Ele vai fazer com que as pessoas reflitam. Muitas vezes, Grazi, o que as pessoas precisam é só conversar todo mundo junto. Mas não é uma conversa aleatória, é uma conversa mediada. Conduzida. É uma conversa facilitada, é uma conversa que tem estrutura. E que vai chegar num lugar, né? Que essa é a proposta. Essa é a proposta, né? O que vai emergir do grupo vai depender do grupo, vai depender de quem pediu aquilo também. Compra a ideia. Então, tem muitas variáveis, né? E vai depender também muito do como isso vai ser seguido depois. Então, assim, a complexidade é mostrar para as pessoas se o que ela está pedindo e o que ela pode dar naquele momento vai disparar o que ela quer, né? Então, o team building vai gerar um determinado efeito, né? Mas se vai gerar toda a transformação que ela espera... Na verdade, eu sinto que tem um desafio, me parece ainda maior, que é assim, a pessoa vem para você trazendo uma demanda que ela entende, ela enxerga que é o que ela precisa. E que é complexa, senão ela não pediria ajuda externa. Exato. Só que quando você olha para isso, na verdade, você vai, né, se aprofundar ali e vai perceber que não é o que ela está pedindo que vai resolver o problema dela.
Então tem um pouco dessa complexidade, tipo assim, cara, o que ela quer não vai resolver, o que ela quer é parte do que ela precisa, eu preciso entregar uma outra coisa, e aí tem, é bem desafiador, né, de você, o cara quer uma banana, mas ele precisa de uma maçã, E né? assim, não, às vezes até a banana serve, mas assim, às vezes não vai Essa ser fala da só a fruta banana, inteira, não é entendeu? só a bananinha. Exato, entendeu? Assim, e é isso é uma coisa que a gente tende a trabalhar muito, do tipo, cara, a gente acredita que isso aqui que a gente está propondo pode gerar determinados efeitos, mas é um trabalho de construção desde a proposta, né? Isso também é outro A desafio. proposta você já tá, na verdade, trabalhando, né, no sentido, trabalhando mesmo, A né, já proposta, desenvolvendo alguma coisa, né? lógico, que você já está naquela escuta, você já está escutando demanda, você já está, né, criando hipóteses para aquilo, então você já está criando um Um possível caminho. caminho. Né? Então, assim, a venda consultiva barra educativa, você já trabalha Na na primeira ligação. incerteza. Você já trabalha na incerteza, né? Então, por exemplo, quando alguém pede uma degustação para esse tipo de trabalho, cara, a proposta já é uma degustação, porque eu já Sim. estou te dando possibilidades aqui de Eu já fiz uma caminho. leitura, É né? isso, como é que você. É igual você falar para o autor: posso fazer uma degustação do seu livro? Então, tem coisa que não dá, tem Sim, coisa que a sim, coisa em si já é o trabalho, né? Imagino que com você também isso aconteça. sim, sim. Uma proposta mais complexa, você já está pensando na estratégia, né? Não Antes rola, de. né? Às vezes a marca vem falar assim, cara, eu queria o seguinte, eu vou levar isso aqui pro meu CEO, desenha então pra mim, me mostra uma estratégia com uma curadoria já de nomes e tal. Se eu for desenhar uma estratégia, entender o público, entender o comportamento, pra chegar numa estratégia de curadoria e pensar nos nomes, tipo, cara, já entreguei a planta A base. planta Né? E base. aí depois eu vou operacionalizar e ver resultado, e medir, e melhorar. Mas assim, a base você já tem, né? Então, assim, eu já vou estar trabalhando bastante, né? Assim, Exatamente, porque a exatamente. estratégia é a espinha dorsal, né? No fim E- do dia, assim. Exatamente. Então, assim, então é isso. É uma venda educativa no sentido até do que as pessoas pedem, né? Não só na expectativa de resultado, mas é isso, cara. Você pedir degustação ou esse tipo de estratégia já tão detalhada, isso já é parte do trabalho, Sim, entendeu? Então, assim, sim. então você tem que ter E se ali. você entrar, porque às vezes eu me esbarro nisso, assim, não, você me manda só, assim, só uma ideia, assim, de influenciadores, que a gente vai trabalhar. Pra eu cuspir qualquer coisa de influenciador, eu tenho que dar uma mergulhada, senão eu vou cuspir qualquer coisa que não vai fazer efeito nenhum. E, cara, só essa ideia, assim, eu já preciso ser responsável com o que eu vou te apresentar, né? Então, assim, como é que faz isso pouquinho? Não, Porque no final eu entreguei só 3 nomes, mas teve todo um racional que já, uma pesquisa, um exato. mergulho, né? Não, e isso é isso. E eu acho que parte do nosso trabalho é essa educação que não é de um lugar de arrogância e não é de um lugar Não, de soberba. não, em É geral um eu lugar de. faço. Em geral eu faço. Não, mas é No um. risco, mas Mas, assim, no mas é um. fim, né? Mas é isso, mas é um lugar de qualificação também desse outro lado, não só para valorizar esse trabalho que já existe na proposta, mas para ele entender tudo isso que acontece para o efeito, né, para parte do efeito, para o efeito esperado acontecer. Entende? Então, assim, é uma venda que desde o momento um você tá. É isso, não é de. Você Trabalhando. tá trabalhando. Não é que você tem uma plataforma que você dá ali um trial pro cara, É, que para você mais um ou menos sentir um. como é. É outro. Dinâmica, É outra né? dinâmica. E É o outra que você dinâmica. sente, Paulinha, dessa expectativa, assim? Porque como um produto é complexo, ele tem uma expectativa, muitas vezes, de uma entrega imediata, ou a entrega que ele imagina que seja a entrega, mas assim, você precisa educar também de que não é exatamente isso que ele vai receber, né? Ou isso que vai. Que é tão iminente o resultado, enfim. Como é que é essa parte também, né? Assim, tem que ter muito tato. Por exemplo, agora a gente está fazendo um trabalho que vão ser 2 dias de um off-site, né, com uma empresa. O que é offsite? Off-site é isso, Quando é você fora, é sai, fora do tá, escritório, tá. né? 2 dias com uma equipe de 30 pessoas. Uma vivência ali. Uma imersão ali de 2 dias, que é a hora deles saírem, também darem uma arejada, uma equipe que está com muita demanda. E aí, olha que curioso, eles querem, o briefing queremos algo prático, porque ainda estamos caindo em problemas de auditoria e tal, 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 mas ao mesmo tempo, quando você vai conversar com as pessoas falam, eu queria conhecer as outras pessoas, porque está todo mundo Tão imerso no seu próprio dia a dia. que inclusive saber o impacto que o meu trabalho gera no trabalho do outro.
Mas aí você pergunta para essas mesmas pessoas no final da conversa, mas o que você quer levar desse offsite? Eu quero coisas práticas. Aham. Elas mesmas se contradizem, Uhum. Do que né? elas No precisam. que elas precisam. Elas falam que elas precisam de troca, que elas precisam de interação e Tem uma tal, coisa tal, de tal. prioridade também, né? Porque precisa de tudo, mas Preci- precisa priorizar também, E né? na verdade é isso. E na verdade uma coisa não anula a outra, Exato. né? Só que pensa, se você no final me falar que você quer só praticidade, nem você tá se escutando. Uhum. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente tenta mostrar isso até na prévia de um trabalho desse para os gestores, falando: olha, por isso que um dos nossos caminhos são as entrevistas, por exemplo. Para a gente escutar, para saber se o que o cara está pedindo lá de cima está coerente com o que as pessoas estão Tá alinhado. falando. É isso, às vezes ele mesmo não tem essa percepção, Não né? tem. Então, assim, então a gente faz uma análise fina, né? Esse é um dos nossos trabalhos mais sofisticados, isso, dessa análise de discurso. Cara, o que essa pessoa está dizendo aqui Uhum. que não está sendo evidente para todo mundo? E quando isso se repete em várias entrevistas? Sabe? Aí tá E latente ali a gente demais, mostra. E né? aí, na verdade, assim, é uma co-construção, né, Grazi? Quando a gente mostra para eles o resultado desse trabalho antes do trabalho, eu estou mostrando para ele o que eu já apurei, né? Quais são as evidências que estão ali, para mostrar para ele por que o caminho que eu estou sugerindo faz sentido. Mas, de qualquer maneira, o tipo de trabalho que a gente faz é sempre uma co-construção. O que significa isso, co-construção? É as pessoas criarem sentido para o que está acontecendo ali. Porque se elas mesmas não veem sentido, aquilo ali dificilmente vai vingar ou vai trazer o efeito esperado, entendeu? E assim, o que é legal disso que você está trazendo é se desde o momento zero eu vou mergulhar na sua dor, no seu negócio, na sua empresa, para tentar extrair o que de fato pode ser a real dor, né? Nesse lugar, você já está se colocando como alguém que está realmente querendo agregar e olhar com responsabilidade, a fim de contribuir com o problema, com o negócio da pessoa. Então, por mais que seja uma venda educativa, você já tem uma vantagem de você estar se colocando no lugar que você quer gerar confiança. Então, assim, é uma dificuldade em você educar essa pessoa, explicar e tal, mas a forma como você vai ter que passar para fazer isso já é no lugar que você está se colocando disponível para resolver e construindo uma confiança com ele. Então, de repente, isso já é algo que te dá uma vantagem, né? Não é uma objeção tão grande Não, quando ele traz uma coisa. Porque a minha dúvida era assim, cara, um produto super complexo. Você vai ter que explicar para esse cara que não é isso que vai resolver o problema dele, ou isso é uma parte do que vai resolver. Eu preciso vender uma outra coisa, ou algo diferente, ou setar a expectativa, que não é tão ágil. Mas, cara, só de você se colocar nesse lugar de querer agregar, olhar em profundidade para a questão dele e mostrar para ele por que você vê diferente, você já estabelece uma relação de confiança. Aí é mais fácil de você educar. Né? Assim, a nossa ideia é isso. A gente não quer ter certeza, a gente não quer ter razão, a gente não quer convencer. A gente até trocou essa ideia, né? Eu não quero convencer o cara que eu tô certa. A gente, na verdade, traz hipóteses. E baseada em dados, baseadas né? em evidências, exato, em falas, em discursos, né, em coisas que a gente tem ali. Então, o que a gente faz? Uma análise de profundidade e fala, olha, essas são as hipóteses. O que você acha que faz sentido? Porque ele meio também... que a anamnese. Ele tem que ver o sentido daquilo. É um diagnóstico, né? Assim, ele tem que ver o sentido daquilo, porque senão também não é uma questão disso, de convencer, é uma questão de criar sentido. Tipo assim, e aí a gente faz uma aposta juntos na hipótese que a gente vai avançar. Porque sempre vão ser hipóteses, né? E algumas vão se confirmando e vão corroborando, outras não. Também, entende? Mas a grande história do trabalho em conjunto, né, da co-construção é essa. É a gente tá construindo junto. Eu tô te provocando de um lugar diferente do status quo. Que talvez no seu lugar você não vá conseguir perceber mesmo. Claro, eu porque a gente tenho tá um olhar externo. Não, e a gente é um agente externo, Exato. né? O agente externo não tá ali imbuído. Eu não sou a pessoa que tem que dar aquele resultado, né, da entrega do final, entendeu? Não, e, cara, assim, vendo pelo meu lado, né, que eu fazendo ali com a The-Makers, a estratégia de influenciadores, sempre que eu me proponho a desenhar a estratégia para o cliente, né, no risco, é claro que, né, enfim, há medidas Como e medidas, investimento, né, às vezes, você vai fazer uma mais superficial, outro você vai mergulhar mais e tal.
Mas sempre que eu me coloco nesse lugar, você acaba mergulhando ali no desafio, ou na dor, ou na principal objeção, para que você consiga, né, trazer um caminho que você entende que ele é mais eficiente, mais estratégico mesmo. E quando você se coloca no lugar dele para olhar com outro, né, de outro prisma, a mesma dor dele e traz um caminho aqui opcional, né, uma nova possibilidade, você sempre compra mais o cara ali. Eu sinto muito, assim, que quando eu Ele apresento, compra ele mais, me na compra verdade. mais. Tipo assim, cara, eu apresento uma parada, ele falou, cara, ela fez um puta dever de casa. Nossa, ela entendeu o meu problema. E às vezes você traz informações, dados que nem ele sabe, nem ele tem essa consciência, porque é pesquisa, é dado, é comportamento. Cara, realmente a galera tem essa questão mesmo que eu nem tava claro ali pra mim, nem Não dá tava devida evidente, importância, né? né? E aí, ai, pô, essa pessoa sabe, essa menina sabe o que ela tá falando. Eu acho que ela pode me ajudar mesmo. Então tem esse lugar de você conquistar a confiança porque você se colocou de uma forma verdadeira ali, tentando entender tudo, né? Tentando avaliar. E, tipo, cara, eu quero pegar o melhor pra você. Por isso que eu fiz esse mergulho, né? Não, total. E uma coisa que acontece muito com a gente é o tal do entregável, né? Numa experiência dessa, o que é meu entregável? Então, isso também é uma coisa. Porque é um produto complexo. E aí, assim, o que você entrega no final, né? Um documento, um relatório? O que é? Que para você É ter uma coisa verdade. tangível. E no seu caso, é uma vivência, uma experiência, né? Mas a gente faz um relatório super completo no final, não só relatando as coisas que acontecem, mas fazendo análises do que acontece na experiência. No caso do team building, mas tem diversos tipos de trabalho, né? Que a gente já fez mediação de conflitos, planejamento estratégico, né? Mas assim, o que a gente faz? A gente pega o resultado desses encontros, quando são encontros, e a gente analisa o que acontece e né, as falas ali, o que acontece durante, e aí a gente vai para recomendações, né? Que podem não Você ser analisa a experiência em si, a dinâmica que o aconteceu, antes, para tirar os próximos os próximos passos. E esses próximos passos, a gente pode estar junto ou não, né? A gente tem muito orgulho de falar que a gente não só faz relatório para que o cliente dependa da gente do próximo passo. Lógico que a gente acredita que um trabalho mais contínuo tem uma chance de eficácia Seguir. maior e de profundidade maior, né? Mas a gente dá, assim, tanto é que a gente recebe sempre feedback do tipo assim, o relatório que vocês fizeram foi a base dos meus feedbacks do final do ano. Legal. Isso aqui que vocês mandaram, eu usei para uma outra coisa que eu não tinha visto, sabe? Sempre contribuindo ali em uma cauda mais longa, né? Uma cauda mais longa. E como que você sente que, assim, por ser vou chamar, uma venda mais complexa, e ela passa pela educação do cliente, como que você vê esse equilíbrio entre, cara, eu preciso ajustar, afinar a expectativa dele, ou afinar a demanda dele com ele, porque ele tá equivocado, ou meio equivocado, e ao mesmo tempo sem causar um distanciamento ou perder aquela venda que, na verdade, ele né, enfim, sem perder o quente da venda, o timing da venda, você quer atender o cara, mas você tem que dar uma educada, então, como é que é essa dinâmica, assim, né? Olha, Sempre dessa conexão com o cliente mesmo, né? Tipo, isso. sabe, no final você tem uma venda de curto prazo pra fazer, e aí você vai falar pra ele então, que tá tudo errado. essa é muito curioso, essa coisa de venda de curto prazo e de longo prazo, porque eu tinha uma venda de prazo médio-curto, né? Porque assim, eu vendia uma mídia que eu podia vender, falar com o cliente naquele mês e vender naquele mês, e tinha cliente que eu ficava 6 meses falando até eu conseguir virar ele. B2B é muito isso, né? Eu achava que essa venda seria uma venda mais longa, né? E aí depende. Se o cara tem uma coisa de emergência, minha equipe tá toda desestruturada, eu tenho uma mediação de conflitos, essa venda acontece assim. Essa venda acontece assim, 1, 2 meses estourando. A gente já teve um pedido que era um planejamento estratégico que a pessoa queria falar comigo na sexta para fazer na quarta. Aí depois ela se deu conta que, cara, talvez deixa pra uma próxima, vai ficar mal feito. Mas, por exemplo, quando é uma coisa de desenvolvimento mais longo, aí demora mais essa venda. Mas, em geral, as empresas têm 2 momentos no ano que são de desenvolvimento, né? Geralmente no meio do ano e no final do ano, para o planejamento estratégico. São poucas as empresas que elas fazem coisas ao longo do ano inteiro. Né? Que isso é uma coisa também de mentalidade. Depende muito do que a empresa valoriza. Então, assim, a primeira coisa cultura mesmo, eu né? só sou
cogitada por empresas que acreditam no desenvolvimento das pessoas como uma coisa central. Se não, eu não sou nem cogitado. Então, assim, então quando você fala Isso não varia de tipo de serviço ou produto, não, né, Paulinho? Tipo assim, eu sou uma empresa de engenharia, de uma coisa super técnica. Varia Não, de tem lugar que cultura. valoriza as pessoas porque são elas a força motriz, independente de Não, produto ser independente da indústria. Uhum. Cara, assim, a gente tem empresas isso, desde tecnologia, a farmacêutica, a fintech e assim, a ONG. Entendeu? Assim, não, independe da natureza do negócio do cliente, da indústria. Muito sobre os valores e a cultura Depende do que dela. é da cultura da empresa. Se a empresa vê isso como um valor de desenvolvimento das pessoas, ela vai procurar o tipo de empresa que a gente é. Senão, não é. Então, assim, já começa, essa barreira já é daí, esse filtro começa aí, né? E aí tem empresas que querem coisas mais superficiais, né? Tipo assim, fazer uma coisa aqui rapidinho, paranã. E tem empresas que querem coisas um pouco mais profundas. Né? Então, é isso. É o que a gente percebe que geralmente quem vem pra gente é quando a complexidade do problema não é só uma venda complexa por isso. Pelo produto em si. Serviço. Quando o tema é mais, quando a complexidade das questões é mais profunda quando vem. Quando o cliente engaja mais com a gente. Porque eles sabem que fala, cara, essa galera sabe lidar com temas complexos. Né? A gente teve uma mediação de conflitos de uma alta liderança de pessoas que trabalhavam juntas há 20 anos. E tinha uma pessoa que estava causando um problema que ninguém estava falando muito sobre ninguém estava falando exatamente sobre o assunto. Ninguém queria participar disso. Mas Mas era uma questão específica era ali, uma questão específica de uma pessoa. Uhum. E aí o gestor bancou, tipo, né, o VP bancou. Por quê? Porque ele já teve outros problemas com aquela equipe e ele não queria que aquele espinho crescesse. E aí o que acontece? Ele ali, ele tem que encabeçar, ele tem que comprar a ideia do desconforto que aquilo vai gerar. Então, assim, quando você fala de distanciamento, isso depende muito de quem está pedindo. Se quem está pedindo está afim de botar o elefante branco na sala, entendeu? Também tem muito isso. E claro, nem tudo vai ser um elefante branco. Sim. Né? Uns vão ser maiores, outros vão ser menores, às vezes, Grazi, é só um momento de oportunidade das pessoas trocarem juntas. Porque tá cada um tão no seu quadrado, tão na sua entrega do dia a dia, que as pessoas não têm esse momento. Eu acho que uma coisa que pode rolar muito também no momento, numa fase nova da empresa, né? Às vezes, uma área nova que surgiu, que vai ter uma função ali, ou tipo, cara, uma área que saiu toda e agora tá toda nova. Vamos fazer uma parada dessa pra todo mundo se conectar de novo? Às vezes a empresa tá, por exemplo, essa galera tá acostumada a trabalhar todo de um jeito. A empresa cresceu absurdamente. Cara, o crescimento gera uma transformação cultural e as coisas se resolviam de uma forma. Isso é muito um clássico também de startup. Né? Não, de startup que tá escalando. Cara, né, eu vim do mundo do startup. Cara, na startup você tá resolvendo ali, você tá ali para resolver. Você faz tudo, né? Você compra uma passagem de avião, você faz tudo. Você faz tudo. Quando a coisa começa a escalar, cara, outras coisas começam a acontecer. E como é que você vai fazer para que aquilo se transforme e a pessoa entenda que aquilo ali é pro bem, ou como que aquilo vai acontecer? E como não burocratiza também, né? Como não burocratiza. Por exemplo, esse possível cliente que a gente está falando é uma empresa, é uma startup de agro, que está crescendo. E um dos maiores valores da empresa é a inovação. Como é que você inova sem errar? Não existe, né? Inovação é teste, experimento, teste, experimento. E aí, como é que você faz isso numa escala? Né? Como é que você muda a mentalidade das pessoas, falando que talvez o erro tenha que ser um pouco mais calculado, mas que você pode continuar errando? Sabe? Desafiador mesmo. É desafiador. Qual case assim, que você pode trazer nesse sentido de alguém que tinha uma demanda, uma expectativa, você teve que educar e construir com ela uma outra coisa que nem era o que ela tinha demandado ou o que ela esperava? Olha, eu acho que não sei se eu tenho um caso tão extremo assim. Eu acho que na primeira conversa a gente consegue deixar bastante claro alguns caminhos, inclusive de, olha, o efeito esperado é uma tentativa de. Porque é isso, você vai fazer uma mediação de conflitos. Se as pessoas não quiserem falar sobre o assunto, elas não vão falar. Pode vir o Papa.
né? Que é puxar e Mas, não claro, sai. qual que é o nosso trabalho? Criar estruturas para possibilitar que as coisas emerjam. E um ambiente confiável Confiável, de também, né? segurança, Segurança. né? Então, assim, tem todo um trabalho. Assim, a grande história são as estruturas que a gente cria para possibilitar que as coisas emerjam. E aí, cara, o que vai emergir também, a gente vai ter que lidar. E essa é a nossa grande sacada, né, da Uma Trama, é essa expertise em facilitar o que acontece no ato, né? Porque é isso, às vezes você queria que aparecesse uma coisa, aparece outra, eu vou ter que lidar com isso. E isso não apareceu em lugar nenhum antes, entendeu? Nem Isso, na sua, nem na minha nem na anamnese minha lá. anamnese. E aí, como é que você lida? Uhum. Né? E isso vai virar o quê? Mais uma evidência para um futuro desenvolvimento posterior também. Né? A gente também tem que lidar com uma ansiedade, né? Assim, ter muito claro que, cara, que é o que eu estava também te contando, da diferença entre resolver um problema e a complexidade das coisas, né? A gente acha que tudo é um problema, né? Que é a diferença entre problema e paradoxo. Problema é, isso aqui tá vazando, eu vou apertar esse caninho aqui, ele vai parar de vazar. Outras, né? Desenvolver pessoas não é um problema pontual que tem uma variável. Você tem que gerir. Você tem que fazer uma gestão daquilo. Né? E não vai ser uma coisa pontualmente, especificamente, que vai dar conta de tudo. Vai dar conta de uma coisa, vai abrir uma reflexão para outra. Uma parte aqui você fala, opa, isso aqui eu já consigo automatizar e resolver uma parte disso aqui, mas vão ter outras complexidades que surgem a partir daqui. E aí a gente fala muito do tema de gestão, né? A gestão nada mais é do que você estabilizar determinados problemas, ver como é que eu vou gerir e resolver aquilo naquele momento e saber que daqui a pouco vão ter outras variáveis que eu vou ter que continuar olhando. Uma coisa que a gente lida muito é com a frustração das pessoas de nunca se resolve. A louça nunca acaba, amor. Eu sempre falo, né? A louça é uma coisa que a gente resolve, né? Lavou a louça, resolveu. Não vai Mas, ser outro. mas daqui a pouco você vai comer um negocinho ali, a colher já começou de novo, Que na verdade entendeu? esse papo que a gente teve foi legal, assim, me trouxe uma visão diferente também, que é tipo, cara, dentro de uma empresa e numa relação ali, né, de equipes e tal, você pode ter uma questão pontual, que geralmente vai ser resolvida ali, né, com uma aplicação, uma solução específica, geralmente técnica, né? Mas quando é uma relação, uma questão, uma dor interrelacional ou interáreas e tal, geralmente você vai atender uma demanda que existe agora, mas é algo que é vivo. É vivo. Né? Então, assim, cara, a questão hoje na sua empresa pode ser essa, mas quando você cresce e passa para outro patamar, vira outra questão. Ou quando você cria um produto novo e tal, você tem uma nova demanda. Então, na verdade, por isso que a gente fala muito de cultura, né? É um organismo vivo mesmo, uma empresa. Então, uma coisa que você resolveu aplicando uma solução agora, não quer dizer que você resolveu e ela vai funcionar para sempre, porque não é um parafuso, né? Na verdade, cara, vai corroer outro lugar, ou vai criar um brotinho da árvore para outra coisa, e isso vai demandar uma outra coisa, Exatamente. aí você vai ficar toda hora ali fazendo a gestão daquele organismo para que ele esteja sempre ali fluindo bem. Exato. Né? E ficar em paz um pouco com isso, né? Que nem sempre você vai conseguir dar o mesmo peso, a mesma atenção para tudo ao mesmo tempo. O gestor que tem uma visão, né, sistêmica, uma visão do todo, né? Ele vai falar, cara, deixa eu olhar para cá, porque isso aqui tá precisando da minha atenção aqui, mesmo que isso aqui deixe um pouco a peteca cair, não a ponto dela despencar completamente. Né? Vou dedicar mais energia na priorização do momento. Exatamente, e assim você vai, mas assim, é uma dança, né? Que nada mais é do que a vida, né, cara? A vida é isso, né? E eu acho que talvez essa seja uma das maiores desafios, maiores dores, assim, dos novos líderes, né? De quem tá começando a ser líder. Porque, cara, você se depara ali com uma dinâmica que você, tipo, cara, beleza, resolvi. Aí você contrata a pessoa nova. Cara, mexe já naquela estrutura totalmente. E aí vira, né, quem nunca passou por isso? Pô, meu time tá muito mais integrado, não sei o quê. Tipo, cara, então você tá sempre ali lidando com novas variáveis, nova CNTP. Total. A minha CNTP é outra. Então, cara, beleza, agora eu tenho essa demanda, eu tenho aquela, né? E acho que é essa
o desafio, assim, de você crescer no sentido da dor, né? Tipo, cara, você, né, acabou de se tornar coordenador. Como que eu vou, né, conseguir gerir ali? E isso é uma das primeiras aprendizados, assim, tipo, cara, E ninguém te prepara muito, a verdade, né? A É. maioria das pessoas, elas vão aprendendo. Eu mesma, assim, a minha história, me jogaram lá, eu tinha 25, 26 anos. Me jogaram ali e falaram, faz. Eu aprendi a ser gestora e, né, enfim, muitos aprendizados que hoje em dia eu até vejo com mais distanciamento, mas que você só aprende fazendo, não tem jeito. Isso é uma coisa legal que no Grupo Vivo é assim, por exemplo, o Grupo Vivo aplicado para uma liderança. Quando você entende os papéis que as pessoas exercem diferentes na sua equipe. Às vezes tem uma pessoa que ela nem entrega tanto objetivamente, mas ela faz uma integração da equipe para a equipe funcionar que é quase invisível, sabe? Então é isso esses que papéis são importantes, né? os papéis que as dinâmicas grupais elas se dão, né? E que papel você vai ter a hora ali. E assim, a gente fala, né? Um grupo saudável é quando os papéis não são fixos. Né, quando as pessoas podem também experimentar outros papéis, até para se desenvolver em outros lugares. Mas eu né? acho que recai no líder ali sempre aquele peso de achar que ele tem que variar e tá sempre cumprindo algum papel, né? Tipo assim, ai, hora eu preciso estar assim, hora eu preciso Mas isso atuar é assim. até um líder um pouco mais saudável. O problema do líder é que acha que ele sempre tem que dar a resposta final, né? Para mim, isso é o líder que acha que a resposta final tá sempre com mais ele. adoecido. Mas assim, tem uma coisa da pressão, né? Mas, cara, também eu não sei, Paulinha, não sei se dá pra você ocupar todos os papéis. Não, não é todos. Estou falando Né? de alternância de papéis. Mas né? não Mas, é todos os mas eu papéis. acho que Ainda tem um mais ao pouco mesmo dessa. tempo. Mas acho que tem Não. essa pressão, né? Tipo assim, cara, então eu preciso atender aqui. Então eu preciso. Tem muito essa coisa, né? Você precisa liderar de acordo com o perfil da pessoa. E aí você, cara, então aqui eu vou fazer esse papel com ele. Tem muito isso, né? Você lidera de maneira muito diferente, de acordo com a pessoa com o do seu perfil da time e pessoa tal, também. ou até da atribuição. E, cara, é difícil você ficar nessa dança o tempo inteiro variando. Tem um papel que talvez você não vai conseguir, Exato, né? e tá tudo bem. E é bem E, desafiador, na verdade, assim. é entender a dinâmica entre os papéis que acontecem na sua equipe, sabe? É isso, o negócio é você nem você se estigmatizar num papel, ainda que você vai ter o papel de líder, né? Mas nem que assim, esse só funciona assim, esse só funciona assado. Mas peraí, se eu botar essa pessoa aqui num papel diferente, que será que ela pode se desenvolver, né? E aí fazer com que a equipe se desenvolva, E na essa leitura é super verdade. importante, né? Você vê a habilidade, o potencial, a competência ali que você pode dar uma testada, até pra ele que não sabe, não imagina, vai se sentir muito mais confortável e desafiado e animado, né? Mas isso Num depende outro da empresa, papel. né? Isso depende se a empresa tem espaço para isso, né? Aí a gente tá falando de cultura de novo. Porque às vezes você pode dar uma testadinha ali, né? Começa a experimentar algumas coisas, não de já mudar a cadeira, né? Mas dá pra. Tem milhões de formas, né? E a gente sempre fala assim, testa pequeno, né? Porque é Exato. isso, a mudança de comportamento, ela não acontece. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Planejamento estratégico, né? Aquele monte de palavra que depois ninguém nem olha. Que às vezes está linkado aos indicadores, às vezes não. O que isso significa? Aquilo ali está fazendo sentido para aquelas pessoas? Cara, eu trabalhei numa agência no início, assim, a gente atendia Petrobras e tal, era uma agência média. E era muito legal, assim, que quando a gente fazia esse tipo de vivência, a gente teve umas 2 ou 3 que a gente saía com projetos que a gente queria aplicar dentro da agência. Que são projetos que iam responder a demandas da cultura, né? Então, Do planejamento, do planejamento das entregas É. e tal. Então, e aí esses projetos, eles sempre botavam um líder do projeto e um sponsor para acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Então, era uma oportunidade das pessoas que estão ali se desenvolverem e atuarem em outras atribuições. Então, eu lembro que uma vez eu como líder, eu era gerente, aí eu fiquei com um projeto que era o projeto Você. Que era um projeto meio RH, assim, de como que a gente promove, né, algo muito mais bacana, mais de experiência, não do RH do Alelo, né? Mas assim, cara, como que a gente promove algumas experiências que podem gerar mais sinergia, mais conexão e tal. Então eu criava ali, eu tinha um time de áreas diferentes, assim, nada a ver. Que a gente criava essas ações e tinha um sponsor que era um VP, uma diretora, Que ia ali validava, validando, faz sentido, temos verba, preciso de mais dinheiro, porque a gente tinha dinheiro, sabe? Que legal, Então isso é uma coisa muito legal era da cultura. era uma outra área que você assumia e se criava ali quase uma área, né? Um projeto, Simbólica, né? assim, Um projeto, dentro da empresa, assim. E tinham várias nesse sentido. Então, sei lá, desde, vamos botar chiates toda sexta-feira, sabe? Coisas mais concretas e legais, assim, eficazes. Então, cara, era legal, porque no fim eles estavam me experimentando como liderança.
Exatamente. né, em outro lugar. Tipo, cara, como é que você consegue desenvolver? Não só eu era, né, fazia produção e tal, gerente disso, mas como que eu posso E atuar? dando espaço para outras pessoas desenvolverem outras coisas Desenvolver também, e eu, né? e eu atuando junto com uma outra VP, uma outra diretora que não era minha, direta, né? Enfim, Aham. a gente teve uma super relação até hoje, assim. Então, é legal quando você consegue enxergar como que isso pode contribuir não só para o desenvolvimento daquele funcionário, mas no desenvolvimento da sua empresa, no fim, né? Total, Acho que total. pode ter. É isso, a gente acredita muito assim, né? Nas pessoas, equipes, processos como esse pilar de desenvolvimento para resultados sustentáveis. A gente acredita que se as pessoas não entendem, não sabem por que que elas estão fazendo, dificilmente a coisa se sustenta. E aí a gente está falando do micro ao macro, né? Se aquilo para ela é uma grande bobagem, ela não vai levar aquilo a sério. Vai ser mais um negócio que ela está fazendo ali porque tem que fazer. E como que é o desafio para você comprar essa pessoa no sentido dela dar cabo de tudo que foi trazido e seguir nesse desenvolvimento? Tipo assim, você faz uma experiência lá, uma imersão de um dia. Como é que você consegue, né, trazer para junto o legado disso, né? Isso se dá mais pela liderança ou se dá na construção em conjunto? O que que você entende que é mais forte, assim? Então, varia. É curioso, assim. A nossa empresa, apesar da gente ter experiências, né, a nossa empresa tem 1 ano. A maioria das pessoas que chegaram para a gente até hoje foram os gestores, mais do que o RH. E geralmente, É porque ele tá vivendo a dor ali, né? exato. E aí alguém Total. recomendou, ele viu a gente e aí chegou. E aí depois vem o RH, né? E aí o que que acontece? Depende muito se o gestor tem verba ou pode fazer continuar coisas. Ou se o RH tem interesse de. Então, vai depender muito se a gente vai estar. O problema desse gestor aqui está alinhado com as outras coisas do RH. Aí Aí tem um começa. jogo político, né? Não, No aí corporativo. começam as variáveis, né? Começam as variáveis. Mas, assim, a gente tem duas formas, né? Em geral, a gente faz muita coisa sobre a medida, né? Sobre medida, vem aquele problema, aquela história. E tem coisas, produtos que a gente está criando também para mostrar possíveis continuidades já de cara, né? Então, assim, a gente está Não esperar desenvolvendo. viver tudo para no seu relatório você avaliar que Então precisa. assim, a gente tem, né, esse produto que a gente chama que tem o diagnóstico, e depois tem as mentorias de desenvolvimentos contínuos e os check-ins no meio do caminho, né? A gente está pensando agora num produto de liderança, porque tem questões muito evidentes de liderança intergeracional, né? Da nova geração que está chegando com as gerações que já estão. Super. Não, quero falar disso aqui, inclusive. Mas assim, pensando nessa coisa que a gente está falando de como você conseguir no legado do que você plantou, né, num primeiro momento ali, que era a dor mais principal, você entende que esse legado só é, por mais que tenha esse desafio, né? Se o RH tá comprado, não tá? Se tem grana para continuar, não tem? Mas assim, você entende que o legado ele é mais capitaneado pelo líder ou ele é mais capitaneado se você de fato conseguiu trazer uma percepção de valor para o time? Se o time Hum. compra a ideia, comprou a importância e tal, isso de fato vai conseguir dar continuidade. Ou não, o líder que consegue dar esse É o ritmo. líder que vê o valor e o efeito que aquilo gera na equipe. Imprime o E ritmo. imprime o ritmo. Assim, a gente sempre faz uma pesquisa no final, acabou. Gente, obrigada, parabéns. Gente, 5 minutinhos aqui para vocês responderem uma pesquisa de satisfação. E assim, um QR Code que está lá para a gente ver o impacto que gerou ali, naquele momento, tipo, fresco. Né? E a gente tem aí 90% de satisfação, entendeu? Mas é isso, o time dificilmente vai falar para o líder, quero nananã. Ou vai, tipo, fazer de tudo ali pra. Vai Vamos seguir. participar, exato. Porque ele Assim, vai tá focado no dia a dia dele, né? exato, mas assim, a gente ouve depois, porque depois a gente apresenta o relatório pro líder, né? Ou para quem pediu. E aí é muito interessante a gente ouvir os feedbacks depois. Como que já teve um impacto, né? Exatamente. Na Só que é dinâmica. isso, assim, é uma coisa aí é subjetivo, porque a gente não sabe quando e como esse impacto vai durar. A não ser que já seja um caminho, né? Que aí é o que a gente mais gosta de fazer, que são trilhas de aprendizagem.
né? Que é, começa aqui, vamos acompanhando, vamos fazer mais um encontro para fazer mais uma checagem mais profunda e vamos acompanhando. Né? Esse O ideal. assim, é o melhor dos mundos, porque a gente Não que consegue seja ver um pra avanço. sempre, mas você consegue ter pelo menos um momento ali de crise, uns 2, 3 encontros, né? Não, e é isso. E aí você vê avanços, né? E as pessoas também, porque é isso. Você vai medir, e talvez você vá medindo para as pessoas também. Olha só como já teve transformação. Exatamente. Olha como já mudou. Olha o impacto, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa no dia a dia também nem perceba. E aí você trazendo luz, né? E uma das nossas bases é a andragogia, né? A andragogia é como o adulto aprende. Que é diferente da criança. E o adulto como é, Paulo? O adulto aprende muito falando sobre o que acontece. Então, às vezes, você não se deu conta que você aprendeu até você falar sobre aquilo. E tem um conceito muito forte hoje, eu vejo em LinkedIn, assim, da pessoa que traduz o cenário. Ela traduz o que está acontecendo, ela traduz um conceito, ou traduz uma coisa que está acontecendo e que todo mundo está falando, mas não olhou para aquilo no sentido de traduzir, de avaliar, né? Mostrar, é isso que está acontecendo. Mas então, aí você pensa, se você tem alguém que traduz, imagina se você está junto dessa tradução. Porque quando você está construindo, quando você está vivendo, quando você está falando sobre isso, você também está fazendo essa tradução. Então, a chance de você aprender, de você assimilar e aquilo de fato gerar um efeito, um impacto em você é muito maior. Entendeu? Você consegue, tô aqui refletindo, você consegue já perceber, aflorar ali, né, na prática. Assim, comigo mesmo, eu sou uma pessoa muito empírica. Uma vez, lá eu tinha, nessa empresa anterior, a gente tinha pouquíssimo treinamento de qualquer coisa. Mas uma vez a gente teve um treinamento de venda. E aí ela falou... E lógico que era para venda, né? Para desenvolvimento de pessoas. Desenvolver as vendas, né? As pessoas na venda. E aí falaram assim, mas que técnicas que você usa? Aí eu, né, não faço a menor ideia. Não fazia. Me vende. Então eu começava a vender. Fazia o caminho que eu fazia, que né, dava certo, porque eu ia testando e tal. Aí ela, no final, ela falou, você usa isso. E isso é isso. E aí, para mim, foi muito legal juntar o conceito com a prática. Porque você vivia? Porque eu falei, cara, então eu faço isso. E aí, quando eu aprendo, né, e eu falo que eu fecho a Gestalt, né, é mais fácil eu, inclusive, aplicar e falar, puta, isso aqui, aquilo ali, eu posso usar aqui também. Eu me aproprio mais daquilo, sabe? Então, isso se torna uma aprendizagem, se torna um conhecimento, né? Cara, e eu acho, ouvindo você falar, que no fim você consegue perceber como que isso contribuiu de fato, né? Porque às vezes você tá vivendo ali na batida, então você tá na batidão e tal, e aí você não tá percebendo. Quando você se dá conta e identifica, nomeia, é que nem terapia. Cara, agora eu reconheci, agora eu nomeei. Eu sei que eu tenho essa característica para vender, eu sei que eu tenho essa habilidade para vender. Aí, já sabendo disso, você já vai aplicar de forma estratégica, né? Exatamente. Tipo assim, agora eu já sei, vou usar. Já sei, vou usar. Não é uma coisa assim tão orgânica e fluida e sem intenção. Você sabendo, você consegue, né, usar com mais força, né? E é isso, que a gente vai falando, e aí isso, por exemplo, no Grupo Vivo, essa leitura de cenário. Peraí, isso aqui que eu sei, será que é o momento aqui? Então, e aí você vai manejando melhor as situações também, né? E pensando, né, Paulinha, muito melhor do que você chegar e... Vamos fazer uma aulinha aqui sobre grupo sistêmico. Então, pessoal, olha, esses são os papéis. É muito melhor quando você vive, então, né? Mas a gente faz as duas coisas. Porque é isso, às vezes tem a parte conceitual que é importante para isso, para fazer o link com a prática. Mas sabe? é isso, mas assim, de você ficar só nisso, na teoria. Né? Tipo assim, cara, isso aqui, então olha só, né? Muito melhor quando você vive. Agora, tô vivendo na prática. Entendi, né? Exatamente. O que isso vai impactar de fato, né? Exatamente. Mas assim, queria que você contasse um pouco sobre esse desafio, né? Esse gap de liderança, que às vezes que rola muito, né? Ainda mais pensando em empresas que estão crescendo rápido e tal. Né? Eu vejo desafio grande, assim, de maturidade do VP para a diretoria, para os gerentes, às vezes é uma distância abissal, né? E como que isso impacta muito a como você enxerga o negócio, né? Porque por mais que às vezes a estratégia do negócio, o direcionamento esteja ali aberto e claro para todo mundo, quando você não tem certa maturidade, né? Você vai olhar de uma forma
tá interpretando não tão bem, né? E aí você vai aplicar, assim, vai usar na sua prática de uma forma diferente, seja em priorização, seja... Então, isso é Total, um desafio total. grande hoje, Grande, né? assim, o que que a gente vê? Assim, existem perfis e perfis de empresa mesmo, né? Mas, assim, alguns cenários que a gente já vivenciou. Por exemplo, às vezes uma galera que nova, que tecnicamente é muito boa, mas que espera, que se responsabiliza pelo que faz, mas não pelo conjunto. Ou seja, não se responsabiliza pela entrega total. Eu estou aqui no meu quadrado, eu faço, mas eu não me responsabilizo pela entrega total. E fico só esperando da empresa. Não propõe, não se responsabiliza, não se implica. Também não puxa pra junto, ou puxa pra si, ou, pô, vamos, galera, Tem muito pega um uma time coisa. aqui, vamos E botar tem pra... muito uma coisa assim: se a empresa não está me dando, não serve para mim, eu troco. Sabe? Uhum, A uhum. É gente, desprendido, né? tem uma coisa muito mais. A gente tinha. Essa coisa do vestir a camisa nessa geração não aparece muito. Da forma como Era aparecia. nossa, Entende? Não é que não apareça, porque é isso. Às vezes é uma galera que trabalha pra caramba, é uma galera que tá ali comprometido. comprometido, mas que não tá topando qualquer coisa. Mas aí qual que é o ponto? Qual que é o limite? Né? Eu sinto que eles querem fazer um bom trabalho, pensando muito na sua entrega pessoal, e claro, quando se passa pela liderança, né, seu time ali, mas é menos sobre quero ver essa empresa crescer e tal. Eu quero ver o meu trabalho aqui impactar na empresa, mas não necessariamente eu tô aqui comprada com com um negócio, né, enfim, Exato. bem caixinha É nesse bem sentido. mais caixinha, né? E aí, assim, então a liderança, por exemplo, a gente teve uma situação que tinha uma VP, gerentes, diretores, que na verdade tinham perfis mais de gerentes, que dependiam da VP o tempo inteiro. Inclusive dos colaboradores totalmente bypassarem. E aí você fala assim, cara, puta, é legal um colaborador poder acessar uma VP, né, acessível, liderança acessível, tal, 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 Mas mas às até vezes que ponto, né? Assim, eu acho que tudo, na verdade, vai na medida, né? Qual que é a medida, uma né? coisa é acessar para você ter essa relação fluida. Outra coisa é você demandar, né? Porque é isso que assim, eu como um serviço, né, que presto, a gente tem muito essa questão da qualidade, né, de Aham. estratégica e tal. Então, assim, cara, eu quero entregar, eu preciso, do momento zero, eu preciso ter muita confiança e agregar muito valor. Então, a tecnicidade é muito importante e tal. Mas eu tenho pouco espaço para ter, no meu negócio, tá? Eu tenho pouco espaço, até por ser enxuto, de ter pessoas mais júniores. Eu Uhum. preciso de gente mais sênior, porque, cara, eu Uhum. preciso dessa autonomia, né, para que em todas as pontas, ele seja muito bem atendido, né? Tipo assim, cara, eu já tive cliente que eu fechei o negócio com o cara, fechei o contrato e tal de um ano, e na primeira reunião, do jeito que ele trouxe o time, do jeito que ele trouxe as coisas e tal, eu falei, cara, tem que botar uma gerente sênior. E aí eu mudei a pessoa, sabe? Investi naquele cliente. Cara, um cliente de um ano, né? Eu acho que eu tenho que ter minha Mas é isso, contrapartida mas aqui. então, é uma leitura, Não, né? não tem jeito, assim, coisas que, pô, dei mole. Não, cara, você percebe depois Você ali, percebe quando o time depois. vem, quando Por você vê os exemplo, mais desafios do cara. e aí uma coisa assim, mas você não se deu conta disso na entrevista? Não. Você não se dá conta Da da maturidade, né? maturidade. Você vai fazendo isso no durante, né? Mas Enquanto assim, tá você vivendo. entende que tem, além desse gap da liderança, existe um gap geracional. Geracional. Do que é E importante. quais são os principais, né, principais desafios? Como é que a gente vê isso, os atributos disso de forma prática, assim, dessa diferença geracional impactando em resultado, enfim. Você vê, por exemplo, o que é importante para cada um. Eu vou citando sempre casos, porque é a minha forma mais Maravilhoso, é forte. Então, ótimo. por exemplo, a gente tem agora um caso que o diretor é super acessível, querido, o diretor executivo, os diretores de baixo. O que a gente ouve é que a gerência não essas pessoas são muito boas tecnicamente, mas elas não chegam, não tem gestão de pessoas. Por quê? Porque a piadinha, por exemplo, do tio do pavê, que antigamente era aceitável, que hoje em dia é considerado misógina, machista,
Por exemplo, entendeu? Então tem uma diferença de comportamento em muitas camadas. Desde olhar para o desenvolvimento, desde o que é essa geração agora, qual é a linguagem que essa geração fala, ao mesmo tempo, o que essa geração aqui, quanto que ela se implica, quanto que ela se responsabiliza, que é diferente de como que a gente fazia, sabe? Então, assim, não é que um tá certo ou um tá errado, são diferenças. E aí é um olhar do tipo assim, cara, onde que a gente se encontra aqui no caminho do meio? Entendeu? Sim, a piadinha do tio do pavê talvez não caiba mais. Mas essa geração que só esperar que a empresa faça sem ele entender qual é a parte do latifúndio que lhe cabe, também não vai funcionar. Entendeu? Então, é o tempo inteiro fazendo ajustes. E assim, é a culpa nossa também, né, Paulinho, se eu pensar, a gente que está numa liderança ainda mais acima, como que a gente dá ferramentas, dá subsídio, ou E se adapta também essa galera. que esse profissional tenha capacidade de liderar e de gerir relações humanas ali do time, né? Tira o melhor do time. E se educa também, Grazi. Assim, eu ouvi líderes outro dia, que é isso. Ele mesmo. Tudo isso que você falou é uma deficiência bizarra nossa, da nossa geração. Então, assim, aprender isso com eles e como que a gente também ajuda eles, né? Mas eu acho que às Na vezes troca. é isso, assim, não sei nem se o nome é bom e ruim, sabe? É só como era e como é. Então, assim, Mas o que nós tem temos daqui? umas coisas boas da nossa e Exato. ruins, e boas deles e ruins, Exato. e a gente, de repente, ter uma interface ali pra, cara, vamos pegar o melhor dos dois mundos. É isso que eu tô falando. Não é que a gente tá certo, eles estão errados, eles estão certos, eles estão Sim, errados. é diferente. É diferente. É identificar as diferenças E é uma diferença de como eles enxergam a vida, né? de como enxerga a vida. O que é valor pra eles, né? Do que é valor para eles. E aí, isso, o que é valor para né, a empresa. E aí, como que a cultura está existindo, se a cultura está coerente com o que a empresa espera e vice-versa. Né? Se existe uma coerência ali, um alinhamento ali. Cara, o que me bateu é que ainda assim, esse líder mais jovem, da geração, né, Z, ele vai ter uma forma de encarar a liderança. E esse time dele, outra ainda. Então, assim, o quanto vale a gente tentar trazer a nossa visão? Que parte que a gente realmente deve tentar implementar, trocar, educar? Porque, cara, se o time é de outra natureza ainda, Então, mas, essa geração mas beta, tem que se conversar para saber o que é útil ali naquele momento, entende? às vezes é paradoxo, né? paradoxo. É útil aqui agora, Aqui né? agora. Então, vamos trazer o meu, o seu, e depois a gente vê no próximo Tipo, problema então, que vai eu fazer sentido. solucionaria assim. E aí, será que tem uma coisa no meio do caminho? É o caminho do meio. É o caminho do meio. E o que naquele momento ali é a demanda. Porque vai ter hora que vai ser, cara, bora lá, não vai dar para flexibilizar aqui não e vamos embora, entendeu? E também quem tá querendo dançar conforme a música. O jogo aqui dessa empresa, né? Assim, a resposta não vai ter uma resposta só. Vai depender do contexto, vai depender do cenário, vai depender das pessoas, né, da história daquelas pessoas, o que é importante para elas. Entendeu? Então, assim, e aí que a gente está falando de uma coisa sistêmica. Quando a gente fala do sistêmico, é isso. É levar tudo isso em consideração. Mas você acha que essa diferença, né, geracional que existe, ela tá mais gritante agora? Ou a diferença é que a gente está olhando mais para isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando, precisa da geração Z, precisa da geração Z. De repente, na verdade, é porque agora está se trazendo uma luz para isso. A nossa geração era muito diferente da geração X também, né? Os millennials e É isso, só que agora com a internet, com a quantidade de informação que a gente tem, tal, né? Tudo a gente pode acessar tudo de tudo. Antigamente, isso ficava mais restrito em universos mais Eu digo assim, a gente mudou né? muito, ou eles mudaram... A gente mudou muito da geração X, ou eles mudaram mais em relação à geração millennial do que... Então, eu acho que qual tem... qual é essa visão? Eu acho que tem um advento aí, que é esse acesso às informações que antes eram mais limitados. A gente, por exemplo, é a divisão da geração on-off, né? Off-on. Uhum. Graças a Deus. Eu até falo, outro dia eu falei na terapia, falei, gente, ainda bem que eu nasci na geração que eu nasci. Porque assim, a galera agora começa on. Né? Como é que uma criança de 2 anos de idade vê um celular? Isso não existia. Então, assim, hoje é mais evidente, eu acho que é mais evidente muitas coisas que antes não eram. Mas eu não sei dizer se é mais ou menos. Eu acho que tem mais diferença.
Não sei se é mais diferença, mas Então, tem mais não olhar. dá pra dizer se tem mais ou Não não. dá pra saber se tem mais diferença, mas hoje em dia tem mais olhares para isso. Então as coisas todas são muito mais potencializadas, porque você tem acesso a milhões de pesquisas numa velocidade infinitamente maior, né? Com tudo acontecendo ali ao mesmo tempo agora. Então parece que é tudo muito mais. E o que você entende que pode ser um bom. Claro que vai variar de cada caso, empresa a empresa, cultura, valores de cada um, mas o que você entende que são boas escolhas para você tirar o melhor desse líder da geração Z, ou tirar o melhor desse time? Esse aqui, e também líder e time tem muita diferença, mas como que você acha que um empresário pode aproveitar o melhor, né? Ou instigar, ou, né, puxar o melhor dessas pessoas, dessa geração? Cara, o diálogo. O diálogo, assim. E o diálogo não significa que vou acatar tudo que está sendo dito. Mas até para a gente chegar num ponto, né, não é que não é convencer, é do tipo, então vai ser isso aqui, você vai ceder, ou quem vai ceder, tem que ter uma escuta, né? Precisa ter uma escuta Até chegar nesse lugar. para chegar nesse lugar. Né? Então, que é muito parte do nosso trabalho, não só escutar, mas proporcionar lugares de escuta. E aí é uma escuta qualificada, né? Uma escuta De que fato, querendo compreender. E não só compreender o que está sendo dito, mas compreender o outro, compreender quem está dizendo. Porque ele está dizendo de um lugar, né? Ele está dizendo com uma história, ele está dizendo com os juízos, com as experiências, né? Se interessar pelo outro, sabe? Ainda mais hoje, né, Paulinha, que essa diferença entre você no privado e você no trabalho se perdeu praticamente, né? Pouquíssimos segmentos ainda fazem essa divisão. Eu conheço gente que fala, sabe, eu estava almoçando com a família e um primo falou, não, eu não autorizo ninguém no meu Instagram, ninguém do meu trabalho acessa meu Instagram. Então, assim, eu olhei quase que assim, não existe mais isso, né? Hoje em dia tá tudo, você é o que você é o tempo todo. Então, você não levar isso em consideração para pensar em como você puxa da melhor forma aquele seu time, não tem como não passar pelas questões pessoais de entender, né, ali, cara, o cara tá passando, o que ele tá vivendo e tal, não só a experiência de trabalho dele, né? Exato, Ou a habilidade técnica dele, né? Tipo... E o que influencia aquelas pessoas, né? A gente fala, né? Tem a nossa cultura, a sociedade, né? Tem a nossa cosmovisão, o que é valorizado na nossa cultura é totalmente diferente da cultura na Espanha, por exemplo. Né? Eu sempre falava que fazendo uma brincadeira, um parênteses, como que os homens, né, se aproximam das mulheres aqui e lá. É completamente diferente. Sim, lógico. Entendeu? A latinada, né? Nós latinos, a galera não tem medo de rejeição, entendeu? Vai com tudo. Se não for, vai pra próxima. Lá às vezes não. passa do ponto, E né? passa, Por campanha. Milhões de problemas, sim, né? Tô falando né, de como se dá. Lá não, os homens são medrosos. Assim, não se aproxima se você não dá um sinal verde. E, cara, isso é pra vida, né? Como é que o latino meio, trabalha? Né? É o meio que você tá. A gente pode ver aqui uma pessoa que, né, sei lá, eu fiz uma reunião com um cliente e ele ficou brincando, ele é o CMO, ele falou: esse povinho aqui da Lagoa, eu vim de Anchieta, meu irmão. Cara, é isso, né? Ele tem outra o que ele valoriza, o que é importante. Dele se comportar, dele fluir ali, né? Dele fluir. Totalmente. É muito diferente. Não tem, né? aí é isso, de novo, não vai ter uma resposta só por isso. E aí tem um conceito de Maturana, que é esse filósofo que é uma das bases do trabalho, que é reconhecer o outro como verdadeiro outro, do tipo assim, cara, é uma pessoa completamente diferente, o que ela, dentro da história dela, dentro do conjunto, vai trazer aqui. E a gente for ainda entrar no deep dive, como você enxerga aquele outro, com base nas experiências, no seu histórico, de repente eu nunca vou entender a Paulinha 100%, eu vou entender a visão que eu faço de quem tem, né, essa experiência em outro país, não sei o que, assim, que é o niteroense, enfim, exato. Muda muito, né? O Paulinho, né, o meu sócio, ele sempre conta uma história da avó dele, que ela falava assim, se for a julgar alguém, porque a gente julga o tempo inteiro, essa coisa sem julgamentos não existe, a julga a lápis. Ai, que legal. Para você ser capaz de transformar Sem esse apagar. olhar, né? E reescrever. E é difícil. Mais uma viagem, mas assim, é difícil também, eu acho, você se relacionar sem criar um estereótipo e um julgamento. Não né, existe, Paulinha? não Você é possível. tem que criar uma caixa para você entender como você vai lidar.
Você, E aí eu vou trabalhar não naquela existe relação, naquele diálogo, aquela dinâmica. Ah, não, fiz errado. Rola muito isso comigo quando eu tô conhecendo. E não, E essa não, leitura não não é era isso, isso. era Essa outra parada. hipótese. Ou então assim, ih, que maneiro, ela vai ser que lá, ih, que legal, Então, sabe? porque é isso, em vez de você julgar a caneta, você É ir julga lá, lápis. você vai Aí mudando. você vai, Mas você tem você que vai estabelecer uma coisa primeiro, uma porque senão referência. Claro, né? Tipo, uma vez lógico. eu até vi aqui o Augusto. Ele é um dono de um escritório de investimento do BTG, Aham. bem Faria Lima, assim. Só que ele é carioca, e aí ele não vive esse universo, não foi criado nesse universo, ele é mais engenheiro do que Faria Limer, sabe? Ah, E aí ele me convidou para ir num Power Mind, que além de trabalhar todas as questões de negócio e tal. Ah, tu conheceu? sim. Além de negócio e tal, trabalha com a parte de autoconhecimento, espiritualidade e tal. Eu falei, nossa, nunca imaginei você Porque a gente nesse tá lugar, falando. né, se importar ou achar isso interessante. Nossa, pô, quero fazer curso de xamanismo. Nossa, tipo, e é muito doido, né? Tipo, cara, você precisa encaixotar, senão como é que você Mas lida, é isso, o negócio reconhece? o encaixotar não ficar restrito, Restrito, né? exatamente. É você criar hipóteses. Na verdade, você vai criando hipóteses daquilo ali. E aí porque é isso, a gente, na verdade, se frustra muito quando as coisas não acontecem como a gente imagina, né? Ou como as pessoas não são. E aí vem a projeção, aí a gente pode entrar em outros temas, né? Das projeções que a gente espera que as pessoas são Sim, do jeito que a gente das gostaria e que a gente. expectativas. E É, isso de pensar em relacionamento amoroso, pô, é o que mais, né? Imagina no trabalho, né? Que é mais superficial. Tipo, cara, cara, a no, expectativa, tem que você contrata uma pessoa, você tem uma no expectativa com final são ela. relações humanas. Você tem uma expectativa daquele cara que você contratou, né? Ou, porra, agora dei uma ferramenta pro time, agora vai voar. Tipo assim, é sempre expectativa no fim, né? E aí não atende, Projeções, aí, expectativas, tipo, transferências e por aí vai. relacionamento entre times. Cara, sempre dá problema por isso, né? Uma frustração, porque, cara, você espera uma coisa, mas, cara. E no fim é quem tá ali jogando é que vai determinar se vai rolar ou não vai rolar. Tanto que tem uma coisa muito clássica que a Ambev falava muito isso. Você desenha a sua caixa, a caixa para que você foi contratado, né? Tipo assim, cara, você foi contratado para uma função, mas naturalmente, pela sua habilidade, pela forma como você enxerga o potencial que você pode ser feito e tal, você vai dar uma adaptadinha na sua caixa. Ah, não, eu peguei mais isso aqui eu faço menos, mas isso eu faço muito. Aí eu já começo a integrar com outro, aí eu começo a entregar não sei o que lá. Não de puxar mais atribuições, mas naturalmente você vai Mas isso desenhar uma depende se a caixa empresa dá espaço para isso. Tem empresa que não dá. que nenhuma, né? Tem, Nenhum espaço. tem empresa que, cara, seu quadrado. Eu lembro, assim, dos meus grandes aprendizados de liderança foi, eu estava vindo do Brasil. E imagina, processos e reclamações de clientes do Brasil, Procon. Uhum, Isso no Brasil é um pesadelo. Qualquer uhum. empresa sabe. Reclame aqui hoje, Lá não enfim. existe isso. Então, e isso para mim, eu tinha muito cuidado com a atenção ao cliente. Eu ficava em cima da galera de atenção ao cliente para responder no tempo tal, SLA, não sei o quê, qualidade, nananã, reclame aqui imediatamente. Eles não estavam nem aí para isso, porque não era a realidade deles. E aí eu aprendi a duras penas que, cara, faça o que é importante, mas façam o que estão te pedindo. Porque no final das contas, o que estão te pedindo é que eles vão olhar. Então, o que é importante, faça, mas faça primeiro o que está ali, né? Para você ganhando confiança para você fazendo outras Deles. coisas, sabe? Uhum, Porque uhum. se você fizer só que é importante, e não o que estão te pedindo, não vai dar bom. Entendeu? Então, assim, tem que ter É que nem quando esse. tem empresa multinacional, né? Porque, assim, geralmente as pessoas que vêm abrir uma empresa, tipo, cara, tem uma questão cultural, né? Imprimindo ali, que, cara, ele não consegue enxergar essas questões culturais daqui. Não Então, consegue. cara, no fim, você, cara, entrega pro cara. Ah, Mesmo que você entenda que não faz o menor sentido pro é mercado do Brasil e tal. Eu E vai tenho, mostrando que vivo não faz muito isso. sentido. Uma amiga minha que foi diretora de RH dessa empresa junto comigo, hoje ela trabalha para o mercado brasileiro. E a coisa que eu mais falava era, no Brasil é diferente. Outro dia ela falou para mim assim, agora eu entendo quando você falava que o Brasil é diferente. Falei, pois é muito particular. Isso aqui é um continente, né? É, Enfim, culturas. é enorme, né? Mas, Paulinha, aquele, né, conceito, no fim, acaba sendo uma entrega de vocês também, de uma trama sobre o Grupo Vivo. Hum, Eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho aqui, porque eu entendo que é uma análise sistêmica ali, que ela pode ter muito impacto prático, né? Em uhum, como você uhum. lida ali com o time, essas inter-relações que a gente está falando aqui e tudo mais. Conta um pouco, assim, de como que é
esse trabalho, né? Enfim, esse Como, conceito. como tudo começou, né? Daí a Uma Trama começou e continua sendo a base do nosso trabalho para as equipes e para os times também. Então, é uma jornada de 13 encontros online, né? Que a gente tem tido uma turma por semestre, mais ou menos. A turma costuma ter entre 10, 20 pessoas, então é uma coisa pequena, né? Bem exclusiva, eu diria. E Proposital, para as pessoas terem mais intimidade, para. Não, porque é isso, para você ter tempo de processar, para as pessoas terem espaço também para falar e para trocar, né? Por isso, não é uma coisa imensa. E é ao vivo, né? Então, assim, o que fica gravado desse trabalho, desses encontros é a parte teórica, mas a parte dos exercícios, da prática em si, não fica gravada, porque é para Acontecer ali. para acontecer ali para quem está ali naquele momento. Porque quem não está ali vai ser um observador, não vai ser um participante. Né? A gente é um laboratório de sensibilidade, que você é rato e cientista ao mesmo tempo. Então você está legal esse pensando conceito. ali naquela experiência, né? Qual é a parte teórica, o conceito, tal, e você está vivendo e sendo rato ao mesmo tempo. E aí a gente vai para a parte do processamento, que acontece muito a aprendizagem, que é quando a gente fala sobre o que aconteceu. A tradução, né, que a gente falou. A aprendizagem, né? A gente fala sobre o que aconteceu. Então, assim, tem encontros que são teóricos e práticos, tem encontros que são só práticos e só teóricos, e tem, né, o que acontece as duas coisas. Né? Então, aí, assim, o que a gente fala? A gente até teve uma época que a gente usou muito essa analogia, como se fosse o cenário de um teatro. Como é que acontece esse teatro? Quais são os elementos, as estruturas que tem nesse teatro para isso acontecer dessa forma? Quem são os personagens que aparecem nesse teatro? Qual é a função de cada um deles? Né? Como que eu me coloco nessas funções? E aí, como que eu aprendo sobre mim se eu me coloco numa função diferente? Né? É isso. Por que uma pessoa, determinada pessoa, me incomoda e não? E aí a gente sempre fala que não existe fazer dinâmicas em grupo, né? As dinâmicas grupais, elas já acontecem a partir do momento que o grupo dá um hello, se forma, né? Assim, na verdade, o conceito de grupo, o grupo em si, ele acontece quando ele tem um objetivo comum, senão é um agrupamento de pessoas. Né? Para o grupo, ou um time existir, precisa ter algo comum. Algo em comum, né? Uma entrega ou um tema que faça com que eles se sintam parte do grupo. Então, por exemplo, essas pessoas todas que estão no grupo vivo, não necessariamente elas são um grupo desde o minuto 1. Né? E é isso. E aí, só que o que a gente vai mostrando para essas pessoas? Como que faz essa leitura? Isso já é um grupo? Isso não é um grupo? Quem vincula com quem? Quem diverge de quem? Qual é o momento que o grupo está? Como que eu me encaixo nesse grupo? A gente tem tendências a sempre... A gente tem determinados comportamentos que a gente tem tendência em repetir. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa super falante. Normalmente eu já chego super falante no grupo. Mas acho que tem um pouco a ver com as nossas crenças, padrões, né? Mas é sobre isso. É você também se observar e se conhecer estando num grupo. O que acontece se eu entro mais calada num grupo? Como é que eu sou vista? Como é que eu não sou vista? O que eu sinto? E às vezes você também, inconscientemente, você já tem a sua carta de apresentação, né? Você, tipo, cara, eu já vou entrar aqui, que é pra quebrar o gelo, não sei o que, né? Então, às vezes, as pessoas usam seus subterfúgios que ela já... Essas ferramentas que você já tem. Totalmente. Então, o Grupo Vivo tem um pouco esse papel de ampliar o olhar sobre também os seus papéis e suas atuações nos grupos. E é muito comum sempre terem papéis... Você sempre está em algum papel. Sempre, e geralmente vários são iguais, repetidos. Normalmente, assim, muitos. E aí, claro, só que o que acontece? Você vai reconhecendo, quando você vai aprendendo como é que funcionam essas estruturas, os papéis que você se submete às estruturas e os papéis que você, nessa estrutura eu tendo a repetir esse papel, nessa aqui eu tendo a essa, nessa, sabe? E aí, o que acontece? Você começa a ter uma ampliação de leitura. Cara... esse cenário aqui eu tô submetida, não tenho o que fazer, né? Muitas vezes numa empresa. Cara, eu tô submetida aqui, não tenho margem, mas eu tenho consciência do que está acontecendo. Será que eu consigo botar uma informação e ocupar um outro espaço para apresentar uma coisa diferente? Isso, por exemplo, num time. Eu, como líder, deixa eu entender os papéis aqui que essa minha galera ocupa, para, de repente, até provocar eles se desenvolverem em outros lugares. Então, assim, o Grupo Vivo ele vai desde para um gestor, para facilitadores e consultores,
né? Do tipo assim, eu como facilitador, deixa eu ver como é que é essa leitura, como é que esse grupo acontece. E para pessoas, por exemplo, o Paulinho, que começou com toda essa história, ele começou a estudar grupo porque ele se incomodava em estar em grupo. Então ele quis começar a entender por quê, como é que é isso? Me incomoda Por tanto, que que né? isso me incomoda tanto? E se Né? for pensar, né, Paulinho, olha que rico que pode ser, porque a gente até comentou, né? Tem aquela pessoa que não acredita muito nesse tipo de trabalho, pensando, minha diretora nunca vai mudar. Uhum. E aí você dando uma visão, né, não para ela, mas talvez para o líder dela, de como que ela usa ferramentas ali para trazer mais para perto, para Não, e para ela trazer. mesma, se ela sabe que é assim, será que se ela tentar outras formas de chegar ali, ela não consegue ter outras entradas, independente da pessoa mudar ou não? Sabe? Porque ela é assim, ela não me escuta do jeito que eu falo assim, mas será que ela escuta alguém? O que esse alguém faz que ela escuta? Entendeu? Te amplia o olhar, né, de atuação. E de repente você entendeu que você não tem a postura necessária que ela vai ouvir, mas aí você também entende qual é o recurso, qual alguém você vai te ajudar Por nisso. exemplo, né? Por exemplo. E aí, isso, de repente, será que vale a pena você se vincular àquela pessoa? Ah, Né? E aí tem os movimentos, né? Tem os movimentos. Não é cara, terapia, não, mas é terapêutico. mas assim, pode ser uma baita ferramenta, né? Muito, Tipo, cara, muito, muito. porque eu acho que, assim, eu que já, né, tive no mercado corporativo há muito tempo, em empresas diferentes, é bem comum, né? Desde a agência já rolava, né? Tipo, treinamento, desenvolvimento, né? Habilidades e tal. Mas ter esse olhar quase ferramental, né? Tipo, cara, como que se Sim. dá a dinâmica que acontece, né? Aham. E de repente ele é uma base de muita coisa, né? Uhum. Vai te servir E, como uma ferramental ali e para. aí, e aí, quando você descobre isso, você vê como que você pode interferir, influenciar essa dinâmica. Entendeu? Sim, Porque você é um elemento exato. desse grupo. Se você É fizer algo ferramental nesse diferente, sentido. você afeta esse grupo. Por exemplo, uma coisa básica, que é uma coisa de estrutura. Tá todo mundo se apresentando. Se alguém fala, eu sou mãe do fulano, meu signo é Todo tal, mundo vai falar. dificilmente alguém não fala sobre isso. Entendeu? As estruturas, elas aparecem de formas muito sutis. Isso é Verdade. estrutura. E isso, a primeira pessoa que falou já se colocou no lugar mais vulnerável, mais aberto, que gera mais, né? Ou até uma quebra ali de leveza que imprime uma dinâmica naquele grupo. Porque ela foi a Exatamente. primeira. E alguém pode cortar isso, de repente, não falar sobre isso. Ou ser muito mais duro e a outra, né? Então vou. É verdade, né? Entendeu? É sutil no fim. Porque no Muito. final, né? As relações são muito sutis, né? Porque é isso, o corpo fala, O tempo tipo, cara, todo. por isso que, né, trazendo pra influência, assim, às vezes as pessoas não entendem bem, cara, como é que esse influenciador, ele tem, tipo, esses milhões de seguidores, essa galera, ou rola muito, como é que esse influenciador é super engajado e tal? E claro que existem, né, as técnicas, né? Tipo, cara, pô, eu vou comentar tudo com todo mundo, eu vou provocar meu público, eu vou provocar maneiras de a gente estar interagindo intencionalmente. Claro, Aham. mas, cara, tem muito também a sua maneira que é não tangível. A sua Que é o maneira de se campo, né? Tem um conectar. campo ali, né? Energético que seja, mas tem uma maneira também de como você se conecta. Isso passa por como você se expressa. Não é só. Tem muito essa coisa da credibilidade, né? Do influenciador e tal. Mas, cara, não só, né? A forma como você se comunica, beleza, mas tem uma coisa também da sua energia magnética ali, Tudo, né? Que você, é um cara, conjunto de coisas. conecta e tal. E aí, porque passa, pô, não só pela sua visão de mundo, mas a forma como você, né, a sua postura, o trejeito de falar, né, Sim. ou o tom, né? Eu vou fazer uma abordagem Não, entonação de voz é mais fundamental. fofa ou menos fofa, ou mais pra perto. Às vezes você usa não é gente, já trouxe uma intimidade. Só de você usar um gente, já trouxe uma proximidade que, cara, que o outro. Ou você traz um caso que, tipo, não, porque lá em Anchieta, né? Tipo, quando ela, porra, lá em A Anchieta, meu irmão, identificação. é batata, assim. Então, eu acho que E as pessoas querem se identificar, elas querem pertencer, pertencer. elas querem ver que alguém entende o que elas estão vivendo, o que elas estão falando, né? Ou olhar aquela pessoa e falar, ela chegou, também posso chegar. Enfim, tem Inspiração, milhões de passa por tudo. motivações, né, para isso Então acontecer. acaba que a influência ela tem muito esse, ela
tangibiliza mesmo uma dinâmica, né? E no virtual, que é mais louco, né? Como que consegue e tal. Então, assim, transcende, né? Então, quando a gente vê uma relação sistêmica, né? Um grupo sistêmico tem muitas nuances, né? Enfim, você não tangibiliza mesmo, não dá check, assim, não tá claro. É quase que, né, mágico, assim. De como que conduz, né? Enfim, muito. É isso, né? As relações humanas, né? É bem bonito, assim. É bem legal, assim, de você ver como. Tudo é relação humana. Você sabe que quando eu estava nessa transição, eu queria inventar uma coisa que era para ensinar as pessoas a encontrarem suas formas de vender. Porque eu acho que todo mundo vende o tempo inteiro. Só que uma coisa é você vender uma ideia, convencer, ou. Não. Outra coisa é você ter uma relação comercial, que essa é a diferença, na verdade. Mas a gente está vendendo o tempo inteiro. A gente se vende o tempo inteiro. Né? Na forma como a gente se posiciona, como a gente fala, como a gente comunica, né, a entonação, a segurança. Você vende o tempo inteiro. Só que as pessoas criam um mito em cima da venda, né? Não, ou então avalia aquilo de uma forma mais prática e ferramental, né? Então, fazer isso é habilidade e tal. Mas o vendedor, ele tem uma má fama, ele tem uma fama de enganar, ele tem uma fama... Querer tirar vantagem, se dar bem. Se dar bem, né? E assim, eu falo, cara, depende muito da forma como você fala e como você, né, como você se conecta. E cada um tem a sua forma de vender, porque você vende o tempo inteiro. Até a sua ausência... Até a seu silêncio diz alguma coisa. Total. Entendeu? Então, os assim, espaços, só que eu falo que eu ainda vou criar uma coisa olhando para a venda para as pessoas e falarem, eu vendo assim. Identificar o seu perfil, né? Eu tenho essa ideia. Porque eu acho que no nosso caso aqui, o nosso tipo de serviço complexo, eu acho que o nosso grande valor que a gente consegue ganhar aquele cliente ali entregando às vezes até mais, né, e tal, que já é um pouco o teu trabalho, aquele papo que a gente estava tendo, é porque a gente de fato se coloca no lugar dele e tenta entender de fato a dor dele e já entrega algo que vai ser transformador, cara, que já quer gerar impacto, de fato. Eu não estou vendendo aqui um formatinho, um produto genérico, que serve para qualquer um. Esse é o que eu vendo. Não, eu já estou fazendo algo customizado porque, acredito no que você está trazendo e eu quero agregar, eu quero contribuir. Sim. Então, você já se coloca no lugar de... uma parceria, né? E aí eu acho que aí você tem vantagem, né, nessa venda. Assim, se o cara compra eu tô vendendo o tempo todo, mas assim, aqui já tá claro que eu não tô aqui querendo me dar bem. Eu tô aqui, de fato, mostrando que eu posso te entregar valor. Lógico, porque senão você não sustenta, né? Acho que aí que a gente tem uma vantagem de outros produtos que não tem essa customização, né? Ou que não é tão complexo. Total, mas é isso também. Eu falo que assim, cara, até o cara que tá vendendo carro, entendeu? Não adianta você vender por vender. Quer dizer, adianta, mas Sim. assim... Mas é isso, cara. Que tipo de relação você constrói? Por exemplo, eu tinha que vender, né? Mesmo sendo country manager, eu tinha que vender na outra empresa. Eu sempre renovava para meus clientes em 2 segundos. Pelo tipo de relação que eu construía com eles. Então, você tem que reconhecer a sua forma. Você pode vender por vender, mas reconheça que essa é a sua forma e os ônus e o bônus dessa forma. Entendeu? É mais, de novo, não é mais sobre certo e errado, melhor ou pior. Aproveitar melhor. Saber como o seu modus operandi, como você funciona e como que isso pode... o bom e o ônus e bônus que isso tem. Você aproveita melhor, né? Isso que você tem. Mas olha, a gente acabei falando no início. Menina, a gente falou... Segue lá o podcast, gente. Tá no Spotify, tá no YouTube, tem página no Instagram. Segue a The Makers. Compartilha com os amigos. A gente vive botando shorts, botando trechos maiores lá no YouTube também. Se algo fez sentido para você, compartilha, né? Manda para as pessoas que você vê que pode ajudar, pode agregar. Acho que o intuito é esse, né? Gerar identificação, enfim, trazer inspiração para as pessoas. E a gente, entrando aqui na retinha final, Paulinha, eu queria ouvir um pouco também, um ponto que a gente pincelou, mas que eu acho importante, que é a dor de quando você cresce rápido, né? Então a gente vê muito isso em fintechs e tal, startups, né? Fintechs não, mas startups e tal. Então, como que você entende que a dor de crescer rápido acaba impactando em resultado do teu negócio? Porque isso é muito doido, né? Porque você tá indo muito bem
tá vendendo, resultado de venda ali, de mudança de ponteiro, tá maravilhoso, mas a base de um caos interno gigante, né? Em geral, quando tem um crescimento que não está se sustentando, né? No sentido da saúde ali, né? Do quanto que isso está equilibrado. Então, o que você entende que são os maiores desafios para quem cresce desordenadamente, ou quem cresce a um preço alto de, cara, caos interno, assim? O que você entende que são os maiores desafios e o que você enxerga que são as maiores causas disso, né? Eu acho que a grande questão é, de novo, a gestão, né? Assim, se você achar que você vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, não vai. E aí, quando você tem uma visão, né, do todo, você conseguir parar e falar, cara, onde que eu vou ter mais impacto se eu agir? Sabendo que outras coisas talvez eu não consiga agir na mesma velocidade. Né? Esse é o ponto, porque é trocar a roda do carro enquanto o carro está andando, não tem jeito. E, na verdade, isso é a gestão. Só que quando você está crescendo muito, talvez você Muitas rodas para trocar ao mesmo tempo. Muitas rodas para trocar ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, é do tipo assim, cara, o que vai me gerar mais impacto? Qual que é conseguir ver o que vai. O atamponamento vai sangrar, vai deixar de sangrar mais rápido para conseguir ver as outras coisas. Ou, às vezes, ao contrário, cara, o que eu posso fazer aqui? 3 ajustes em 3 coisas aqui que vai me resolver por enquanto para eu testar isso aqui, enquanto eu resolvo outro problema. Porque também, às vezes, a gente vai atacar só o grande e tem milhões, assim, né? Tapa o buracão, mas tem milhões de buraquinhos saindo da água. Cara, de repente eu consigo tampar 5 buraquinhos aqui com experimentos menores enquanto eu tapo o buracão. Então, assim, de qualquer maneira, esse desejo de resolver tudo ao mesmo tempo dificilmente vai ser possível e eficaz, né? Dar um step back, né? Dar um olhar panoramicamente, né? E ter esse olhar sistêmico que a gente fala, ter uma visão do todo para ver que fio que eu vou puxar que vai, né, ser um pouco mais eficaz para, né, pausar isso aqui de uma forma. Agora, não é simples, né? Dependendo de como crescer, isso não é simples. E não é imediato. Isso é uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que cair um pouco na real, assim. Cara, você não vai trazer, sei lá, né, uma diretora de RH, porque seu RH tá desgringolado, que as pessoas. Ela não vai resolver da noite pro dia. Tudo tem um certo tempo, né? Assim, e pensar isso, essa solução, qual o impacto que isso vai ter também no tempo das coisas? Lembrando que a gente está falando de humanos, né? De comportamento humano. Então, não sei se eu respondi exatamente. Não, sim, e pensando aqui também, uma dor que eu vejo muito às vezes a empresa está crescendo muito rápido e ela precisa aplacar o processo, a operação, para dar conta de todas as entregas que ela se compromete. Então, o CEO, os gestores vão estar muito mais preocupados com a parte técnica. Então, assim, cara, tem que resolver uma questão de logística, tem que resolver uma questão de cada operação, não sei o que, e não dá valor, não percebe a importância de questões mais do relacionamento, né? Do que tá ali nas nuances. E aí, trabalhar nessa parte, a pessoa lança ali uma diretora de RH. Tipo assim, bota na diretora, né? E não é isso, né? Que vai necessariamente, e sem um olhar, de repente até, beleza, vamos botar uma pessoa de RH, mas se ela não tiver um olhar cuidadoso para entender exatamente os desafios, eu acho até que ela pode trabalhar. Pode ser uma solução, mas talvez ela não vai ser na velocidade da luz, né? Também. Eu acho que é. Mas eu percebo que as maiores dores é porque a pessoa está tentando resolver só o técnico e não está tentando resolver as outras questões, até interrelacionais, por você estar crescendo tão rápido, né? Que demanda mais, que vai ter mais cooperação. Isso é a tendência, é resolver o técnico e não olhar para como isso impacta nas pessoas. Mas muitas vezes você não resolve o técnico, e isso é o que está impactando na relação com as pessoas. É isso, na verdade, eu acho que tem uma coisa de olhar. É sistêmica, entende? É tipo assim, cara, não dá para olhar só o ponto. Tem que dar um overview. Um overview. Para olhar e falar, cara. E às vezes é muito difícil você ter o overview estando junto na operação. Entendeu? Às vezes é muito difícil. Sozinho ver isso.
E, cara, e muitas vezes quando você cresce rápido, aquele CEO ainda tá muito mergulhado, né? Porque ele acabou de ainda começar, né, a crescer. E ele, na verdade, não tá sabendo o que tá rolando lá no chão, né? Também Uhum. tem isso. Ele tá na estratégia ali também e não tá sabendo o que tá lá. É Né? difícil mesmo. É complexo. Não é É, difícil, é complexo. é. E o que que você entende que, pra gente, né, fechar mesmo, assim, o que que você recomenda, assim, para os líderes, né, de como lidar com um produto mais complexo, né? Então, de tudo que a gente falou aqui, Qualquer empresa vai ser complexa, porque ela tem pessoas. mas eu digo assim, no cara que está na ponta de venda Ah, da daquela venda. empresa que tem um produto complexo, o que que você entende que são, sei lá, 3 takeaways que você tiraria aqui para, tipo, a pessoa, cara, é importante você ter atenção a isso, ou trabalhar numa habilidade tal. Cara, eu acho que uma das coisas é você saber muito ler. Acho que você tem duas coisas importantes, três coisas que eu diria que é importante. É você ler muito quem está do outro lado, né? Você ter uma escuta, não a ponto de que só querer vender seu produto a qualquer preço. Lê, escuta o que aquela pessoa está dizendo, né? Para você Que ela entender se de precisa. fato o que você tem para oferecer pode ajudar, porque pode não ajudar, né? Outra coisa que eu acho muito importante é você saber como é o seu perfil de venda, né? Você saber como que você funciona na venda. Porque, por exemplo, né? Pegando aí perfis comuns, Hunter e Farmer, né? Uhum. Eu tenho um perfil mais Farmer, por exemplo, né? Que é de nutrir relações e tá ali e se aprofundar e tal. Isso na minha vida. Significa que eu não possa ser uma Hunter? Não. Mas o que que eu preciso, então, para ser uma Hunter? Então, se perceba, né? Assim, eu tenho uma tendência a falar muito, porque eu domino geralmente muito os produtos que eu vendo. Então, eu mostro para ele que eu sei que eu estou vendendo e sei como isso pode ajudá-lo. Esse é o meu perfil. Então, se reconheça, saiba quem é você e saiba até onde seu produto pode chegar. Né? Assim, eu tenho uma preocupação muito grande em tentar assim, alinhar as expectativas, ainda que dentro desse meu universo é complexo. Mas, cara, não promete que você não vai entregar. O que você já sabe que você não vai entregar. Porque a chance de você manter essa relação é muito pequena. Entendeu? Só que tem gente que tem um perfil de só Hunter, 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 Hunter. Ou seja, venda nova, venda nova, venda nova. É uma venda de uma vez só. Eu não estou preocupada se eu vou ter relação com isso ou não. Então, isso. Então, vai depender da natureza do negócio, né? E, cara, conheça seus produtos, inclusive as falhas do seu produto. Sabe? Assim, o que não é capaz. Para você saber como se colocar, entendeu? Porque todos vão ter. Entendeu? E aí, claro, você vai focar no que ele vai te entregar de melhor. Uhum. Então, eu acho que tem uma coisa do escutar o outro, se conhecer nessa venda, né? O seu perfil de venda e conhecer muito bem o que o seu produto, serviço pode ser capaz de entregar, né? Boa. Ai, adorei, Paulinha. Obrigada. Obrigada a você, Foi nosso prazer. ótimo. Foi bom, né? Né? Adorei A esse gente se papo deixar aqui. fica a tarde inteira aqui. É, inspirador, né? Assim, tipo, cara, muitas reflexões, assim. Você quer contar um pouco, né? Tipo, não sei, passar o site da Uma Dá uma Trama, trama, do sim, seu, enfim. então, né? A gente é uma trama com Humatrma, uma trama de humano. Trama. Trama, Uma trama. Trama. Aham. Né? Então, aqui a gente está no Instagram, nosso site também, umatrama.com.br, no LinkedIn, né? A marca está super humana, bonita, e a gente está aí começando a criar mais conteúdos. A gente acabou de começar agora uma turma nova do Grupo Vivo, mas se alguém tiver interessado também, é só mandar uma mensagem, que a gente já está fazendo lista de espera para a próxima turma. Legal. Quem tiver aí desafios, né, organizacionais, agora a gente sabe que tem uma demanda de planejamentos estratégicos, a gente está fazendo Nessa época do ano, fazendo né? facilitações de planejamentos estratégicos, né? Que não necessariamente são aqueles longos de 3, 5 anos, mas né, de equipes, de um para o outro, né? Olhando muito para essas lideranças intergeracionais também. E né, trazendo suas questões para a gente ajudar a criar aí soluções possíveis. No final, isso certamente impacta em ponteiro de negócio, né? Se a Não, gente não no olhar final das para contas isso, é sempre para é sempre isso. para É isso, sempre para né? isso, mas com esse olhar humano, né? Claro. Olhar para quem está fazendo seus ponteiros se mexerem, né? Boa. Acho que é por aí. Adorei, obrigada. Obrigada pelo Espero que vocês tenham convite, é um gostado, prazer. gente. Foi ótimo, também Adorei. adorei. Vou ficar mal acostumada Vai agora. Me querer vir, né? convidem, Toda gente. semana. Vira um viciozinho, né? Ah, é tão bom falar, é tão fácil, né? Exato. Flui.
Mas é isso, gente. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Segue lá as redes, compartilha, né? Comenta. Traz também o ponto que vocês, né, querem explorar mais, querem entender melhor, né? De repente a gente trai mais pessoas, ó, a Paulinha volta. Não, e fica à vontade se quiser mandar, né, mensagem no umatrama@umatrama.com.br. Se tiver alguma dúvida também, estou super à disposição. E é ótimo. Então, obrigada, um beijo. Até a próxima. Obrigada, gente.